Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 1 Mordida 1. Localização, Terra. Ano, 3100. Designação, Causa Perdida. Foi assim que a situação do mundo chegou. Bastou um vírus para impedir que o mundo seguisse na direção que deveria. Os humanos já foram os orgulhosos ocupantes do planeta, mas agora foram transformados em escravos. A catástrofe ocorreu há um século, mas para os humanos, parecia ontem. Era um dia normal, nada de anormal estava acontecendo. As pessoas estavam cuidando de suas tarefas diárias, quando aquilo aconteceu. Um vírus de origem desconhecida foi liberado simultaneamente em 3 partes diferentes do mundo, em países formalmente conhecidos como Estados Unidos, Rússia e Indonésia. Ninguém sabia o que era esse vírus, mas aqueles que entraram em contato com ele mudaram, e o vírus mudou muitas pessoas. Quase 70% para ser exato. No entanto, a mudança não foi a mesma em todo o mundo. Os pacientes nos Estados Unidos se transformaram em um bando de mortos-vivos, mas não eram nada parecidos com os seres irracionais que a cultura pop tinha. Esses mortos-vivos não ansiavam por cérebros e não eram nem um pouco fracos. Longe disso, eram ágeis, inteligentes e tinham super força. Não demorou muito para que se espalhassem como fogo e forçassem os governantes do país a fugir. E você sabe que as coisas pioraram quando uma das superpotências teve que abandonar a nação. No entanto, como um presente de despedida aos mortos-vivos, o presidente da República ativou a bola de futebol americano nuclear para bombardear seu próprio país. Se eles não podiam ter seu país, ninguém poderia. Mas mesmo isso não pareceu afetar muito os mortos-vivos, se é que afetou. Na verdade, a radiação das armas nucleares apenas estimulou ainda mais sua evolução. Sem mencionar quantas pessoas inocentes acabaram morrendo por causa disso. Mas os americanos não eram os únicos a lidar com esse problema. Na Rússia, graças ao vírus, os vampiros despertaram para assumir o controle dos mortais, pois estavam entediados por terem dormido por tanto tempo. Algo semelhante aconteceu na Indonésia e os lobisomens surgiram. Logo, o mundo governado por humanos se transformou em um mundo cheio de monstros, não deixando outra opção para a humanidade: deixar o planeta o mais rápido possível. Mas nem todos conseguiram embarcar nas naves espaciais e, como resultado, mais de 85% da população humana restante foi deixada no planeta para sofrer. Já fazia um século desde aquele evento e agora os humanos estavam se multiplicando lentamente novamente. Mas isso aconteceu sob rigorosa vigilância e para servir a um propósito específico, como gado. Os novos governantes do mundo tinham apetite por apenas uma coisa: carne e sangue humanos. Embora os mortos-vivos não precisassem comer para viver, as famílias poderosas entre os mortos-vivos consideravam ter carne humana para seu sustento um luxo e frequentemente organizavam caçadas para obtê-la. Os frios também não eram muito diferentes deles. Eles também gostavam de caçar tanto quanto os mortos-vivos do oeste, mas tinham que fazer isso para se sustentar e não para se divertir. Ao contrário dos mortos-vivos, eles precisavam consumir sangue humano regularmente, ou então ficariam cada vez mais fracos de fome. Os licanos eram uma exceção a essa regra de consumo de humanos. Embora alguns deles apreciassem carne humana, a maioria se alimentava apenas da carne de outros animais mutantes. Esse tipo de licanos que não consumia carne de humanos era conhecido como vegetariano em sua comunidade. Deveríamos ser gratos por termos nascido em uma área pertencente aos licans, um velho disse com sua voz frágil. Ou então, nosso destino poderia ter sido muito pior do que agora. Uma multidão de jovens se reuniu em volta do velho para ouvir sua história enquanto esperavam os outros cozinharem. Afinal, eles não tinham muito o que fazer lá. Os licanos foram gentis o suficiente para lhes dar abrigo, comida e serviços públicos, então estavam em melhor situação do que nas zonas próximas, governadas por mortos-vivos e seres frios, respectivamente. Se esta área pertence aos licans, então por que temos outras facções aqui? Perguntou uma das crianças, animada. Você tem uma cabeça afiada, jovem. O velho deu um sorriso fraco. Há cerca de 50 anos, os 3 grandes senhores de cada facção se reuniram para discutir um tratado para evitar conflitos entre si. Segundo esse tratado, cada uma das regiões teria que estabelecer 2 embaixadas para as outras 2 facções residirem. Dessa forma, elas poderiam viver em paz e ao mesmo tempo, estar sob o olhar atento uma da outra. À distância, Ashton Fenrir observava os outros rindo e sorrindo. Já tinham ouvido essa história tantas vezes e ainda assim, continuavam ouvindo as mesmas histórias repetidamente, como se não pudessem ver as muralhas que os cercavam, ou os guardas que estavam no topo das grossas muralhas, vigiando-os. Estando prontos para matar qualquer um, eles se comportariam mal na presença deles. Com 1,68 metros de altura, este homem de pele morena tinha um ar de desprezo. Uma característica particularmente notável em seu rosto eram suas sardas tênues e seus cabelos brancos na altura dos cotovelos. Ele também tinha um hematoma grande e recente no pé esquerdo, do qual se orgulhava. É claro que ele se orgulharia do hematoma que adquiriu por desafiar as ordens daquelas feras. Em seus longos braços segurava uma tigela de barro que estivera vazia por um tempo, como punição por suas ações. Ashton estava acostumado a sentir fome porque preferia ser punido a obedecer às ordens dos monstros que levaram seus pais 4 anos antes. Seu torso curto e quadris ossudos eram a prova de que ele não se alimentava há algum tempo. Os outros, querendo agradar os licans, sempre o ostracizavam. Todos queriam estar nas graças de seu mestre ou então, este seria dado de presente aos frios ou, pior ainda, aos mortos-vivos. Continuem chupando as patas deles, seus idiotas. Ashton cuspiu com raiva antes de quebrar a tigela de barro no chão, quebrando-a em pedaços. Mais algumas horas e eu vou embora daqui para me juntar à resistência. É aí que vocês vão perceber que era comigo que vocês deveriam ter ficado. Capítulo 2 Mordida 2. A resistência era a única coisa que mantinha Ashton vivo ultimamente.
Só a ideia de se vingar de alguma forma pelo que os Lycans fizeram com seus pais acalmava seus nervos à flor da pele. Cerca de um mês antes, ele acidentalmente ouvirá os guardas conversando sobre a resistência e como eles estavam se tornando cada vez mais problemáticos. Antes disso, ele desconhecia completamente a existência de tal organização, o que era de se esperar, já que eles viviam no recinto e raramente recebiam notícias do mundo exterior. Desde aquele dia, Ashton se empenhou em tentar obter mais informações sobre a resistência dos guardas tão descuidados. Depois de um mês de investigação, ele conseguiu uma localização aproximada da base deles. Ele queria investigar mais e reunir o máximo de informações possível, mas, infelizmente, não tinha tempo. Se não fosse por essa marca. Ashton pensou enquanto coçava a tatuagem dos lobisomens em seu ombro direito antes de olhar pela janela, enquanto a lua brilhava com toda a sua glória. Ele já havia sido marcado por seus donos. No recinto, era nada menos que uma honra ter a marca. A marca simbolizava que aquele havia sido escolhido para viver como lobisomem pelo resto da vida, isto é, depois de passar 16 anos como ser humano. Ashton foi marcado no dia em que seus pais foram levados pelos Lycans para serem enviados como oferenda aos mortos-vivos e aos frios, respectivamente. Ashton ainda se lembrava das lágrimas de sua mãe e dos gritos de seu pai enquanto eles eram levados. Ele se lembrava de como ninguém os ajudou. Ele se lembrava do sentimento de desespero que sentiu naquela época. Nesse desespero, ele atacou pela primeira vez. Ashton, então com 12 anos, pegou um bastão que um dos soldados havia deixado para trás enquanto arrastava seus pais para fora e correu até eles. Até hoje ele ainda não sabia como conseguia, mas se lembrava de ter pulado mais alto do que nunca, com os dedos firmemente agarrados ao bastão. E então, sua memória estava nebulosa. Ele se lembrava de ter ouvido uma voz, mas não tinha tanta certeza do que ouvia. A próxima coisa de que se lembrava era que o guarda tinha o crânio aberto enquanto um bastão ensanguentado lhe era agarrado pela mão. Tudo isso aconteceu bem na frente da senhora, a lobisomem alfa que era sua dona. Ele ainda se lembrava do sorriso dela enquanto o olhava. Seus olhos rubis brilhavam como se ela tivesse encontrado algum tipo de tesouro. Foi no mesmo dia em que ela o marcou. Naquela época, Ashton não sabia o que estava acontecendo com ele, mas se lembrava de uma barra de ferro em brasa queimando sua carne. Já se passaram quase 4 anos desde então, e seu aniversário de 16 anos seria em 5 dias. Ou seja, em 5 dias ele seria retirado do recinto para ser transformado em um vira-lata e servir a dona, o que supostamente era uma grande honra para sua espécie. Honra minha bunda. Não serei escravo de ninguém, pensou Ashton enquanto esperava todos dormirem. Só então ele pôde executar seu plano de fuga quando adormecessem. Felizmente não precisou esperar muito, pois era noite de lua cheia. Na noite de lua cheia, os guardas habituais foram substituídos pelos guardas voluntários, pois os lobisomens não toleravam ficar ao ar livre na lua cheia. Isso os fazia se perder em sua natureza primitiva, que não era boa para ninguém, e por isso preferiam ficar em casa. Quanto aos guardas voluntários, eles não passavam de humanos que abandonaram sua espécie para servir aos fortes, mesmo sendo tratados como lixo pelos Lycanos. Eles eram possivelmente os únicos que Ashton detestava ainda mais do que os Lycanos. Hora de se mexer. Ashton se arrastou lentamente para fora da cama e pegou uma sacola que já havia preparado. Não havia muita coisa dentro da sacola, algumas garrafas d'água e algumas barras de proteína que ele havia conseguido dos guardas algumas semanas antes, graças ao seu status de marcado. Ele também tinha uma corda com um pequeno gancho preso a ela, que era sua arma, além de uma ferramenta útil para ajudá-lo a escalar as paredes. Com todo aquele equipamento ele estava pronto para partir, mas sua sorte acabou assim que saiu de seus aposentos, porque ele encontrou o capitão da guarda voluntária, Gustavo Volga. Com 1,83 metros de altura, este homem de pele escura transmitia uma sensação de autoridade. Ele estava coberto por engrenagens pretas da cabeça aos pés, o que o ajudava a se camuflar na escuridão ao redor. Uma das características mais notáveis de seu rosto era a grande cicatriz marrom no nariz, que cobria toda a metade inferior de seu rosto quadrado. Suas orelhas eram grandes e pontudas, muito parecidas com as dos Lycanos. Ele tinha cabelos castanhos, ondulados e de comprimento médio, sem nenhum penteado, e usava um cavanhaque na barba. Ele também tinha uma tatuagem na palma da mão, significando que era um orgulhoso escravo dos Lycanos. Atrás dele, havia uma dúzia de outros homens que formavam sua equipe de patrulha. Ashton conhecia esse homem muito bem, pois ele já foi o melhor amigo de seu pai e também aquele que o traiu. Ashton não sentia nada além de repulsa por esse homem e pela maneira como ele agia de forma tão amigável, apesar de saber que Ashton o odiava com todo o seu ser. Bem tarde para um passeio noturno, Ashton. Gustavo sorriu para ele. Aonde você vai com toda essa bagagem? Para o seu bem. Espero que não esteja planejando algo tão estúpido quanto seu pai. Por quê? Você está planejando me denunciar e conseguir outra promoção, seu traidor? Ashton disparou. Uau, calma aí, amiguinho. Quanto à sua pergunta, eu com certeza farei, se achar necessário. Gustavo respondeu enquanto brandia o distintivo no ombro esquerdo. Você foi homenageado com uma marca e para o seu bem, espero que a honre também. Agora me deixe em paz. Preciso treinar. Só tenho 5 dias para me preparar o máximo que puder antes que me levem embora. Ashton cuspiu nos pés antes de seguir em direção ao ginásio usado pelos guardas voluntários, além dele. Era uma das outras vantagens de ser marcado. Ashton podia usar os recursos dele sempre que quisesse, não que ele os usasse com frequência. Outro tolo, igual ao pai. Gustavo balançou a cabeça e continuou com sua equipe de patrulha. Capítulo 3, Mordida 3. Isso não é bom, nada bom. Ashton cerrou os dentes tentando lutar contra a dor que sentia. Ashton queria gritar, mas não podia.
Depois de usar o ginásio como cobertura, conseguiu escapar do cercado escalando as paredes. No entanto, a felicidade que sentiu durou pouco, pois ficou preso. Ele tinha um ótimo plano em mente, mas havia uma coisa que não havia considerado completamente: armadilhas. O recinto era cercado por mais de 100 armadilhas para manter os monstros longe do precioso alimento humano. Sim, havia monstros no mundo além de lobisomens, vampiros e zumbis. Assim como eles evoluíram de humanos que entraram em contato com o vírus, alguns animais também foram expostos a ele. Esses animais se transformaram em vários tipos de monstros. Alguns eram tão perigosos que até os lobisomens hesitavam em se envolver. E a refeição favorita desses monstros? Carne humana, claro. Fazia mais de um século que os humanos estavam no topo da cadeia alimentar, e agora eles se alegravam com seu lugar na base, sem nem mesmo as plantas abaixo deles. Até a comida que comiam no recinto era feita especialmente para eles, do zero. Ashton achava que sabia de todos os locais onde as armadilhas estavam escondidas. Aparentemente, ele estava enganado e ficou preso em uma delas. Por sorte, ele estava longe do cercado para que alguém o visse, mas isso também o prejudicou. Como ele não podia ser visto, era improvável que os guardas conseguissem ver as criaturas noturnas. O que significava que se ele fosse atacado não havia nada que alguém pudesse fazer para salvá-lo. Nem mesmo sua arma improvisada seria suficiente para ajudá-lo a sair da enrascada em que se encontrava. Sem mencionar que ele estava sangrando muito. Os dentes afiados da armadilha para ursos haviam se cravado profundamente em seu pé. Mas a dor que ele sentia não era a única causa de sua preocupação. Ashton estava mais preocupado por causa do sangue que estava vazando. Pelo que ele ouvirá, as criaturas noturnas tinham um olfato extremamente apurado e o sangue humano era algo que todos desejavam. Portanto, ele era como um alvo fácil para as criaturas noturnas. Nesse ponto, ele estava até pensando em cortar a própria perna, mas não tinha nenhuma arma para fazer isso. Caramba, mesmo que tivesse as ferramentas, de que adiantaria cortar a perna? Ele se livraria da armadilha, mas e depois? Na verdade, sacrificar os membros lhe faria mais mal do que bem, já que cortar a perna o faria sangrar ainda mais. Portanto, atrair mais criaturas noturnas e afastá-las com uma perna também não parecia uma boa ideia. De certa forma, era melhor para ele ter a armadilha mordendo sua perna. Pelo menos sentado, ele conseguiria se defender melhor do que pulando em uma perna só. Enquanto todos esses cenários se desenrolavam em sua cabeça, ele ouviu um barulho vindo de trás. Tentou olhar para trás, mas sua perna não lhe permitiu se virar o suficiente para ver o que estava acontecendo. No entanto, a lua brilhava acima dele e com a ajuda do luar, Ashton conseguiu ver a sombra da figura se aproximando. A julgar pela sombra, era bem provável que fosse um dos guardas. Uma sensação de alívio tomou conta de seu rosto. Por mais que quisesse escapar daquele lugar, morrer era muito pior do que viver como um prisioneiro. Os guardas o salvariam e o levariam de volta. Era óbvio que ele seria punido por tentar escapar. No entanto, como havia sido marcado pessoalmente pela amante, provavelmente não receberia nenhuma punição severa. Você pode, por favor, tirar essa armadilha dos meus pés? Ah, não. Fique longe. Os olhos de Ashton se arregalaram de horror quando a figura se aproximou. O cheiro de carne podre invadiu suas narinas. Não havia como negar, seu sangue havia atraído um morto-vivo. Mas o que o morto-vivo estava fazendo ali? Era território Lycan. Mortos-vivos e vampiros não tinham permissão para pisar ali. No entanto, não havia como negar que havia um morto-vivo atrás dele. Ashton se esforçou para tirar a corda presa ao gancho da bolsa, pelo menos para ter algo com que se defender. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o morto-vivo agarrou sua cabeça e a jogou com força no chão. Sangue jorrou da boca de Ashton assim que sua cabeça foi jogada contra o terreno rochoso. Após o ataque, um zumbido constante inundou seus ouvidos enquanto sua visão ficou turva. Mesmo em seu estado de confusão, Ashton podia sentir uma rajada de vento passando por sua cabeça exposta enquanto o sangue também escorria. Ashton viu a criatura arrancar sem esforço a armadilha para ursos de seus pés com a mão nua antes de levantá-lo. Através de sua visão turva, ele teve a primeira visão de seu agressor. O morto-vivo parecia ser um adolescente como ele e tinha olhos verdes. Os cabelos em sua cabeça estavam caindo em alguns lugares, assim como as roupas em sua pele verde clara. Ele era mais baixo e magro que Ashton, mas tinha uma força que Ashton não tinha. Antes que Ashton pudesse ver qualquer outra coisa, o morto-vivo mordeu com força no ombro e arrancou um grande pedaço de carne dali. Ashton queria gritar de dor, mas seu corpo não tinha energia suficiente para gritar. Sua mente lentamente ficou nebulosa enquanto sua visão ficava cada vez mais escura. Então esse é o fim. Ashton pensou enquanto as memórias desta vida começavam a surgir diante dele. O morto-vivo estava prestes a cravar os dentes em sua carne novamente, mas antes que isso acontecesse, algo puxou para fora do alcance do morto-vivo e ele foi jogado para longe como um brinquedo descartado. Ele queria ver quem o salvou, mas não conseguiu, pois sua visão ficou completamente escura e ele perdeu a consciência. Capítulo 4. Eu sou um quê? Ashton acordou assustado. Podia ouvir o som uivante do vento enquanto grossas gotas de chuva batiam na janela. Estava suado, com todas as suas roupas encharcadas, como se tivesse estado na chuva e não dormido na cama. Olhou ao redor apenas para perceber que estava de volta à cama. Como estou no meu quarto? Ashton murmurou. Foi um pesadelo? Assim que se lembrou do ocorrido, seu coração começou a bater descompassadamente. Ele sentiu o sangue correndo pelas veias. Estranhamente, não sentia mais dor. Isso o fez pensar que talvez tivesse tido mesmo um pesadelo. Mas por outro lado, ele se lembrava vividamente de como escapara do cercado apenas para dar de cara com um morto-vivo que o mordeu. A dor que sentiu naquela ocasião. Não havia a mínima chance de ter sido apenas um pesadelo.
Só havia uma maneira de provar se era um pesadelo ou não. Ashton tirou o cobertor de cima de si para verificar se havia algum ferimento. Mas não havia nenhum. Não havia um único arranhão em seu corpo. Suas pernas estavam bem. Não havia sinais de qualquer dano causado pela armadilha. Ele então tocou o ombro onde o morto-vivo o havia mordido e de fato não havia nada lá também. Foi mesmo um pesadelo? Ashton murmurou, pulou da cama e olhou embaixo dela. Os suprimentos que ele vinha guardando há semanas tinham sumido. Não tem a mínima possibilidade de eu ter tido alucinações sobre reunir essas coisas. A ausência do saco cheio de itens parecia fazê-lo acreditar que o que acontecerá era de fato verdade e não um pesadelo. Ele sentia que algo estava errado, mas não conseguia apontar o quê. Tudo se contradizia. Seus suprimentos desaparecidos indicavam que ele estava deixando o recinto como planejara e se lembrará, mas a ausência de ferimentos em seu corpo dizia o contrário. Ashton não conseguia pensar em nada que pudesse explicar o que acontecerá ali. De repente, lembrou-se de que alguém o salvara das garras dos mortos-vivos. Talvez tivesse sido essa pessoa quem o trouxera de volta para lá. Mas mesmo que fosse verdade, não explicaria o desaparecimento de seus ferimentos. Ele voltou para a cama. Sua cabeça começara a doer por causa de tanto pensar. Mas em seu estado de pânico, ele não notara algo piscando diante de seus olhos. Não era como se não tivesse percebido. Ele achava que seus olhos estavam lhe pregando uma peça porque se levantara rápido demais. Mas agora que estava de volta à cama e a coisa continuava piscando diante de seus olhos, ele não conseguia mais ignorar. O que foi? Ashton tentou tocar o que quer que fosse aquela coisa amarela piscando, mas sua mão a atravessou. Que irritante! Sai da minha frente! Que calibração em andamento! De repente, sua cabeça começou a latejar loucamente. Ele estava bem agora, mas não mais. Ele envolveu a cabeça com força, tentando conter a dor. A dor logo se espalhou da cabeça para todo o corpo. Foi embora como se seu corpo estivesse sendo dilacerado e reconstruído simultaneamente. O ciclo interminável de dor continuou. Ele sentia seus ossos se quebrando e depois se juntando novamente. Isso continuou até que a coisa amarela e brilhante ficou vermelha e depois preta. Assim que ficou preta, a dor que ele sentia parou. Ele não estava mais suando. Seus ossos também não estavam fora do lugar. Até seu coração não batia mais. Enquanto respirava irregularmente, Ashton colocou a palma da mão no peito para se acalmar. Mas assim que fez isso, percebeu algo. Não era que seu coração tivesse parado de bater. Ele havia parado de bater completamente. Ele imediatamente correu para verificar o pulso e também não sentiu nada. Começou a entrar em pânico novamente e nesse momento, algumas letras pretas apareceram à sua frente. Ele nunca tinha visto aqueles símbolos antes, mas de alguma forma sabia exatamente o que significavam. É transformação bem-sucedida. Você foi transformado em erro. A classe solicitada não existe. É enviando uma petição ao administrador para resolver o problema. Petição rejeitada, iniciando o protocolo. O sistema pode resolver o problema sozinho. Há problema resolvido. Você herdou os genes de um zumbi classe C e de um vampiro classe A. Você foi transformado em um zombie híbrido. Devido à complexidade do seu novo DNA, seus poderes levarão 7 dias para se manifestar. Até lá, você está livre para viver como um ser humano classe E. Que diabos está acontecendo aqui? Ashton não sabia o que estava acontecendo quando seu coração voltou a bater e o ícone preto pairando diante de seu rosto ficou amarelo novamente. O dia ficava cada vez mais estranho a cada segundo. No entanto, antes que Ashton pudesse questionar qualquer outra coisa, uma onda de sonolência o consumiu e ele adormeceu. Capítulo 5. Eu sou um quê? 2. Ashton acordou junto com o sol. Instintivamente, olhou pela janela. O céu ainda estava escuro, mas as nuvens se afastavam lentamente. A chuva torrencial havia parado 15 minutos antes, mas Ashton ainda conseguia ver pessoas andando por aí com guarda-chuvas na cabeça. Algo parecia estar acontecendo no pátio. Ashton tentou dar uma boa olhada lá fora, mas assim que viu um pouquinho de sol, sua cabeça começou a latejar furiosamente. No entanto, a dor não era tão insuportável quanto antes e logo desapareceu por completo. A dor de cabeça repentina pareceu lembrá-lo da noite anterior. No entanto, ao tentar se lembrar do que acontecerá na noite anterior, sentiu uma dor aguda na cabeça. Desta vez, a dor foi insuportável. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando rasgar sua cabeça em duas à força. Assim que parou de se concentrar em se lembrar do que acontecerá na noite anterior, a dor cessou. Era como se sua mente tentasse impedi-lo de se lembrar da noite anterior. No entanto, apesar de tudo que o impedia, Ashton se lembrava de uma coisa. Algo como se ele tivesse apenas uma semana ou algo assim para viver como ser humano e então nos transformaríamos em outra coisa. Ele se levantou e olhou embaixo da cama e de fato, o saco estava lá com todos os itens que ele havia coletado. Significava que ele não havia saído do cercado, mas ainda sentia que sim. Talvez tenha sido um pesadelo, afinal. Ele pensou e sentou-se novamente na cama. Ele ainda estava se recompondo quando ouviu alguém batendo na porta da cela. Sim, ele morava sozinho em uma cela, enquanto os outros tinham que dividir um grande celeiro para dormir. Além disso, eles tinham que compartilhar muitas comodidades comuns, como banheiro, chuveiros, utensílios, etc. Mas ele não o fez. Seu quarto tinha tudo o que um homem precisava para viver. Banheiro e chuveiro com fornecimento constante de água limpa. Ele até mandou instalar um aquecedor. Mais uma vez, tudo graças a ele ter sido marcado pela amante. Nenhuma dessas coisas estava lá quando ele foi marcado inicialmente, mas foi construída mais tarde.
porque a dona não queria que seu lindo vira-lata vivesse em qualquer tipo de desconforto, principalmente depois de levar seus pais embora. Dito isso, seu ódio pelos Lycans era mais profundo do que sua necessidade de conforto. Ele havia passado 12 anos no celeiro vivendo como animais e não iria mudar isso pelos últimos 4 anos de sua vida. Os pensamentos de Ashton foram mais uma vez interrompidos pelas fortes batidas na porta. A julgar pela forma como os bastardos batiam, ele sabia que os Lycans estavam lá para forçá-lo a comer ou para lhe dar algum castigo. Ele foi em frente e abriu a porta, completamente preparado para levar um soco por fazê-los esperar como sempre. No entanto, algo totalmente inesperado aconteceu ali. Embora ele estivesse certo de que os Lycans estavam batendo à sua porta, ao abrir a porta não recebeu o soco que esperava. Em vez disso, sentiu alguém acariciando sua cabeça. Ashton abriu os olhos e imediatamente se assustou ao ver quem estava parado à sua frente. Eram a senhora e seus guarda-costas. Vê-los ali foi um choque, pois, embora a senhora fosse dona deles, ela raramente visitava o recinto. O que eles estão fazendo aqui? Ainda faltam 4 dias para eu completar 16 anos. Os pensamentos de Ashton estavam estampados em seu rosto, e a patroa os leu num instante. Seus olhos rubis brilharam de excitação ao ver o corpo adulto de Ashton. Seus cabelos loiros esvoaçavam atrás dela enquanto o grupo de guarda-costas corria para o quarto dele e começava a arrumar suas coisas. Ashton tentou se virar para ver o que estava acontecendo, mas por algum motivo, seus olhos estavam fixos na senhora. Ela não parava de sorrir desde que vira Ashton. Ele olhou para o rosto triangular dela e percebeu que ela parecia mais jovem do que ele se lembrava. Sua pele morena não era mais opaca como ele se lembrava, mas em vez disso, brilhava mesmo sob o céu nublado. Em seguida, a atenção de Ashton se voltou para seu nariz pequeno e lábios carnudos. Ele tentou parar por aí, mas era como se seus olhos não estivessem mais sob seu controle e no segundo seguinte, se viu observando-a. Seus braços eram muito mais musculosos que os dele, combinados com seu torso robusto, seios fartos que seu espartilho preto tentava ao máximo conter, além de sua cintura bem definida e pernas longas. Você está bem animado para alguém que dormiu por cerca de 4 dias. A voz da senhora parecia tê-lo tirado do transe. Sem mencionar que seu corpo parece musculoso diferente do que me disseram. Eu não sabia que a puberdade podia fazer essas coisas com os humanos. Interessante. Ashton ainda não havia notado, mas agora que a senhora havia apontado, seu físico definitivamente havia mudado para melhor. Ele viu seu reflexo no espelho quebrado e ficou chocado ao ver sua aparência. Ele havia crescido alguns centímetros e não era mais magro, mas parecia mais ou menos um dos guardas Lycan. Seu corpo havia se transformado em algo completamente diferente de quem ele era. Ele estava realmente confuso com o que estava acontecendo e então se deu conta. Eu dormi por 4 dias, ele murmurou suavemente. Entretanto, antes que alguém pudesse responder, os guarda-costas enrolaram um pedaço de pano em sua cabeça e o arrastaram para fora. Era hora de Ashton se juntar a eles. Capítulo 6, Cerimônia 1. Ashton ainda estava com o cobertor enrolado na cabeça. No entanto, se fosse verdade que já haviam se passado dias, então ele sabia para onde estava sendo levado. Era a hora da cerimônia de posse. Enquanto era arrastado pelo pátio, ele podia ouvir os aplausos dos outros humanos. Eles comemoravam como se ele tivesse vencido uma batalha ou algo assim. Idiotas patéticos. Ashton esmagou os humanos baixinho. Isso não era algo que alguém deveria comemorar. Ele estava sendo feito refém, pelo amor de Deus. Ele queria se juntar à resistência, não aos Lycans. Ele ainda não sabia o que tinha acontecido com seu plano, ou se estava recebendo algum tipo de comprimido para dormir para garantir que não sairia do lugar mesmo se quisesse. Mas era por esse mesmo motivo que ele não comia nada do que lhe ofereciam nos últimos dias. Então como foi que ele se enroscou naquela bagunça toda? Tentou usar seu físico recém-transformado para se libertar, mas contra lobisomens em plena forma, sua força era igual à de uma criança pequena. Por mais que lutasse, não havia nada que pudesse fazer agora. Era tarde demais. Seu destino já estava selado. De repente, ele foi jogado em um carro, onde 2 Lycans o seguraram enquanto seguiam em frente. Ele ainda conseguia ouvir vagamente os aplausos dos outros. No entanto, logo tudo se transformou em silêncio e a única coisa que ele conseguia ouvir era o som do carro indo em direção a um local desconhecido. Droga, droga, droga. Ashton continuou xingando baixinho. Ele estava com raiva de si mesmo. Depois de tudo que fizera nos últimos meses, todos os seus planos foram por água abaixo. Ele só queria uma coisa, vingar os pais, e agora não poderia fazer mais nada a respeito. Uma vez transformado em lobisomem, não havia mais nada que pudesse fazer contra os Lycans. A lealdade estava programada no sangue deles, à medida que o gênio humano era substituído pelo dos Lycans. Não importava o tipo de desentendimento que tivessem, os Lycans teriam que se manter fiéis à sua matilha. No entanto, para aqueles que ainda tentavam desafiar a matilha e ir contra ela, havia a pena de morte ou pior, o exílio. Alguns pensariam que ser exilado era melhor do que morrer, quando, na realidade, ser exilado era muito pior do que uma morte rápida. O mundo não era um bom lugar para se vagar sem a devida preparação. Os mortos-vivos, os frios e os licantropos eram ruins, mas havia coisas muito piores por aí que ninguém sequer sabia, porque quem se propunha a descobrir sobre monstros ocultos nunca mais voltava. A Terra não era mais terra, mas sim caos. A única aparência de ordem que havia no planeta eram os vários reinos, regiões que haviam sido criados pelos novos senhores do mundo. Naquele momento, Ashton e os Lycans estavam se dirigindo para um desses lugares, a capital do reino da Licânia, conhecida como Deja. Deja também era a cidade onde a amante exercia uma influência indomável. Pode-se dizer que ela era a rainha sem coroa daquela cidade, um título que não estava longe da realidade.
Afinal, ela era uma das muitas filhas ilícitas do rei. Ela era considerada a pessoa mais talentosa entre todos os filhos do rei, mas como nasceu fora do casamento, os puristas da sociedade Líca não permitiam que o rei a tratasse como filha. Era o mesmo motivo pelo qual ela estava determinada a tornar a vida da família real o mais miserável possível. De repente, o carro parou. Eles haviam chegado ao seu destino, a mansão da senhora. Pode ter parecido apenas alguns minutos desde o início da jornada, mas foi graças aos avanços tecnológicos que conseguiram fazer uma viagem pelo país em poucos minutos. O homem sentado à sua direita agarrou Ashton pela nuca e o puxou para fora do carro. Sua cabeça ainda estava coberta, então ele não conseguia ver nada, mas sentia os olhares fixos nele. Centenas deles o observavam, alguns com olhos famintos, enquanto outros o observavam com interesse peculiar. Você obteve uma nova habilidade, percepção de baixo nível. Percepção, uma habilidade primordial encontrada em sugadores de sangue. É a capacidade de ver, ouvir ou perceber algo através dos sentidos. Agora você pode sentir a intenção de seres de nível baixo por meio desta habilidade. Grau, baixa. Condição para aprimorar a habilidade, alcançar o máximo de amizade. Hostilidade com qualquer ser inteligente ou usar 5 pontos de habilidade para aumentar o nível desta habilidade. Pontos de habilidade vampírica atuais, 0. E info, você pode ganhar certos tipos de pontos de habilidade realizando determinadas tarefas. Você saberá mais sobre as tarefas assim que seus poderes se manifestarem. Percepção de baixa qualidade? Espera aí, o que é isso? De repente, Ashton foi jogado no chão como um saco de batatas. No instante seguinte, a capa que cobria seu rosto foi levantada, mas suas mãos ainda estavam acorrentadas. Ashton forçou os olhos a se fecharem antes de abri-los lentamente para verificar o que estava ao redor. Vários estandartes finos em volta de cada uma das 10 colunas de ônix iluminavam os níveis inferiores do Salão do Trono, enquanto tudo se revestia de um brilho alaranjado. Numerosas pinturas angelicais podiam ser vistas no teto oblíquo, dançando sob a luz bruxuleante das tochas, enquanto imagens esculpidas e gárgulas contemplavam o piso de calcário do magnífico salão. Um tapete azul petróleo ia do trono até as portas, acompanhado por pequenos tapetes circulares de cada lado do salão, enquanto estandartes arredondados com borlas douradas pendem das paredes. Entre cada estandarte há uma vela alta, muitas das quais já acesas, que por sua vez iluminam as estatuetas de heróis e líderes licanos que se erguem acima delas. Várias pessoas estavam sentadas de cada lado do tapete. Todos os seus rostos estavam cobertos por máscaras estranhas que Ashton achou que se assemelhavam aos seus rostos verdadeiros. Atrás de cada pessoa havia janelas altas de vidro fumê contornadas por cortinas da mesma cor azul petróleo do tapete. Um trono imponente de ouro estava situado no fundo da sala, exatamente onde ele foi forçado a se ajoelhar. A área ao redor do trono era contígua a 4 assentos simples, porém confortáveis, para os mais próximos da senhora que ocupava o trono. Um lobisomem estava esculpido logo acima do trono. Agora que todos estão aqui, que a cerimônia comece. Capítulo 7, Cerimônia 2. Que cerimônia? Ashton finalmente recuperou a voz, mas assim que abriu a boca, um dos lobisomens forçou um pedaço de pano em sua boca, antes de forçá-lo a olhar para a senhora. Humanos não têm permissão para conversar neste salão, querido. Ela disse com sua voz terrivelmente sedutora. Além disso, esse pano vai te ajudar a tolerar a dor causada durante a conversão. No momento seguinte, ela se levantou e jogou fora o casaco. Surpreendentemente, ela não estava usando nada por baixo e agora estava completamente nua na frente de Ashton e de todos os outros. No entanto, todos rapidamente desviaram o olhar dela. Mas o nosso menino não. Era a primeira vez que Ashton via uma mulher nua, e seus olhos se fixaram na beleza do corpo da senhora. Mas a visão durou apenas uma fração de segundo antes que ela começasse a se voltar para si mesma. Logo, seu corpo estava coberto de pelos espessos, enquanto os ossos começaram a se contorcer. Ela cresceu pelo menos 60 centímetros de altura, enquanto seu torso e suas pernas se tornavam anormalmente enormes. Ashton conseguia ver os ossos de seu corpo se movendo e mudando de lugar. Vários deles até romperam sua pele, mas não havia um pingo de dor em seu rosto. Seus dedos ficaram anormalmente grandes, assim como suas unhas. Seus olhos vermelhos ficaram amarelados enquanto suas pupilas dilatavam e se fundiam com o resto do olho. Suas orelhas já eram pontudas, mas cresceram ainda mais. No entanto, a coisa mais assustadora que Ashton viu foi o surgimento de seu focinho cor de carvão. Seu belo rosto foi rasgado ao meio enquanto suas mandíbulas começavam a se alongar. Suas mandíbulas pareciam realmente assustadoras, mas pior ainda eram seus dentes anormalmente grandes. Apenas um deles era maior que o crânio inteiro de Ashton. Com isso, Ashton testemunhou um dos momentos mais raros que qualquer humano já teve. Ele viu um lobisomem se transformando. Parecia que horas haviam se passado desde que a senhora começara a se transformar em seu verdadeiro eu, mas a transformação levou apenas alguns segundos. Embora a transformação tenha sido simplesmente macabra, o resultado final foi realmente lindo. Por algum motivo, o pelo branco e o corpo musculoso da senhora pareciam atraentes para Ashton. Linda, não é? Mesmo tendo se transformado em lobisomem, sua voz ainda era a mesma. Ela se aproximou lentamente daquele que ainda estava ajoelhado, impotente à sua frente. Todos os olhares continuavam desviados da senhora, como se olhar para ela fosse um crime. O que Ashton não sabia era que a senhora estava liberando um feromônio visual que causa uma reação química no corpo dos vivos ao vê-la. Pode-se dizer que só de olhar para ela, os outros podiam se tornar escravos de sua vontade. Era por isso que ninguém a olhava enquanto ela se expunha aos olhos dele. Era uma habilidade rara, que só os lobisomens alfa possuíam e geralmente era usada para atrair os machos. Nesse caso, o macho era Ashton e ela estava seduzindo de certa forma. Mas havia uma desvantagem nessa habilidade.
Ela só funcionava em humanos depois que eles ultrapassavam uma certa idade, que era 16 anos. Essa era a razão pela qual jovens de 16 anos eram escolhidos para serem convertidos em lobisomens. Era também a idade em que os hormônios geralmente ficavam à flor da pele, facilitando a realização da cerimônia pelas lobisomens. Os lobisomens que seguravam Ashton o soltaram de repente e recuaram. Estar muito perto da dona enquanto ela estava exalando feromônios também poderia ativar seus instintos primitivos. Portanto, era mais seguro manter distância dela. Embora Ashton estivesse agora livre para correr se quisesse, ele não o fez. Ou, em outras palavras, estava hipnotizado demais para se mover sozinho. De repente, a dona envolveu seu rosto com as garras, acariciando-o delicadamente. Isso vai doer, muito. No momento seguinte, ela abriu suas mandíbulas gigantescas e o mordeu no pescoço. A dor tirou Ashton do transe, porém, era tarde demais para fazer qualquer coisa. Ele podia se debater o quanto quisesse, mas a dona o prendia com as garras. Ele gritou e gritou, mas ninguém veio salvá-lo, pois seu sangue jorrou por toda parte e sua visão começou a se esvair lentamente. Ele sentiu novamente uma presença familiar ao seu redor. Viu uma luz piscando à sua frente enquanto tudo escurecia. Ver a luz trouxe de volta as memórias que ele vinha tentando recordar desde que acordara do sono. Ele viu novamente textos semelhantes aos que vira antes. É transformação bem-sucedida. Você foi transformado em erro. A classe solicitada não existe. É enviando uma petição ao administrador para resolver o problema. Petição rejeitada, iniciando o protocolo. O sistema pode resolver o problema sozinho. Há problema resolvido. Você herdou os genes de um zumbi classe C, um vampiro classe A e um lobisomem classe A. Você foi transformado em um híbrido de vampiro, lobisomem e zumbi, um híbrido amaldiçoado. Devido à complexidade do seu novo DNA, levará mais 4 dias para que seus poderes se manifestem. Até lá, você está livre para viver como um ser humano classe E. Capítulo 8. Treinamento 1. O sangue dele tinha um gosto meio estranho, murmurou a senhora enquanto lentamente retornava à sua forma humana. Provavelmente é porque ele tinha a bênção, mas ainda assim, é uma observação que vale a pena notar. Uma de suas criadas correu imediatamente até ela e lhe entregou o casaco. A senhora limpou o excesso de sangue de Ashton do rosto antes de vestir o casaco. Quando terminou de se cobrir, todos finalmente se viraram para ela. Ele está sangrando demais. Chame um curandeiro para fechar o ferimento e tranque-o em seu quarto. Preciso esperar uma semana para que seus poderes se manifestem e então começaremos o treinamento. A senhora ordenou a um de seus servos antes de se agachar ao lado de Ashton inconsciente e acariciar seu rosto ensanguentado. Tenho grandes esperanças em você, meu precioso peão. Você se tornará minha nova espada para despedaçar a família do rei. Ela olhou para Ashton com uma paixão nos olhos que deixou os outros com inveja dele, mesmo sabendo o quão importante ele era para a patroa. Ver a expressão no rosto da patroa enquanto o menino era levado embora foi um pouco angustiante para os outros, mas ao mesmo tempo, significava que machucar o menino de qualquer forma faria a patroa perder a calma. A mestra deles havia transformado muitos novatos ao longo dos anos. Inúmeros peões foram formados e destruídos ao longo das décadas, mas nenhum deles conseguiu fazer com que a mestra se tornasse tão protetora com eles. Talvez o garoto fosse realmente excepcional. Talvez o garoto realmente tivesse recebido a bênção, e se fosse verdade, isso significaria que o garoto foi o primeiro e único humano a receber algo que apenas as 3 principais raças de monstros poderiam receber. Por as 3 principais raças de monstros significava lobisomens, vampiros e zumbis. Senhora, você tem certeza de... Você ainda duvida de mim, Donovan? A senhora lançou um olhar furioso para o homem que levantou a mão para lhe fazer uma pergunta. Ser respeitoso e saber qual era o seu lugar de direito eram as únicas regras em sua corte. Portanto, mesmo que alguém tivesse uma sugestão ou pergunta para ela, precisava pedir permissão antes de falar. Donovan era a única exceção a essa regra, pois era o imediato da senhora, bem como o primeiro que ela havia convertido em um Lycan. Com 1,85 metros de altura, este homem de pele caramelada transmitia uma sensação de poder. Ao contrário de todos os outros na corte, ele não temia a amante e era sua espada de confiança. Tinha cabelos castanhos na altura dos ombros, cuidadosamente presos em um rabo de cavalo para combinar com sua barba frisada. Tinha um corpo musculoso que complementava seu torso largo. Trazia 2 espadas presas à cintura bem torneada. Eu sei. Como um humano pode ter os genes necessários para ativar a bênção? É completamente inédito. Donovan expressou sua opinião sobre o assunto. É a razão pela qual é inédito que me permitiria dar ao meu pai uma cicatriz para se lembrar de mim. A senhora ignorou as preocupações de Donovan. Você estava lá naquele dia, não estava? No dia em que aquele garoto de 12 anos de aparência frágil matou um dos seus guardas de elite com apenas um cacetete. E ainda por cima com um único golpe. Você viu o brilho carmesim nos olhos dele, não viu? Eu fiz. Você sabe o que isso significa, não é? Sim, senhora. Então pare de perder tempo e crie um centro de treinamento adequado para o garoto. Você e eu daremos a ele o treinamento necessário para que ele possa frequentar a academia. Alguém mais tem alguma pergunta? A mestra disse em tom definitivo. Então vou descansar. Donovan, junte-se a mim depois que terminar os preparativos. Como desejar, senhora. Todos se curvaram diante dela quando ela saiu da sala do trono. Somente quando ela saiu da sala do trono os outros decidiram se manifestar. Embora estivessem fazendo o que a senhora lhes pedia, ainda não concordavam completamente com a decisão dela. Transformar outros em lobisomens não era um problema. Não era incomum que os licanos usassem os humanos para fortalecer suas fileiras. Isso se não os comessem primeiro. Mas como sua mestra poderia transformar alguém tão imprevisível quanto o garoto sem fazer uma pesquisa adequada estava além de sua compreensão. Senhor Donovan, precisamos eliminar o garoto antes que seja tarde demais.
Uma das 12 ministras disse o que pensava, mas ainda se escondia atrás da máscara. O garoto certamente se tornaria uma espada digna do nome da senhora, mas sua natureza imprevisível pode nos trazer problemas mais tarde. Principalmente porque ele nos odeia por termos tirado seus pais traidores. Vários outros concordaram com a cabeça. No entanto, assim que ela terminou de falar, Donovan sacou uma de suas espadas e a atingiu de raspão no pescoço. Todos ficaram chocados com sua reação hostil e recuaram, apavorados. Não vou convencê-la a fazer o contrário. Se ela quer treinar o garoto sozinha, deve ter visto algo que nossos olhos não conseguiram. Donovan declarou antes de embainhar a espada. No entanto, se o garoto falhar, serei o primeiro a cravar meus caninos em sua carne. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Capítulo 9 Treinamento 2 Quando Ashton abriu os olhos lentamente, foi recebido por uma luz piscando à sua frente, seguida por uma série de palavras aleatórias. Ele havia dormido por todo esse tempo e, portanto, levou um tempo para que seus olhos se concentrassem o suficiente para que ele entendesse o que estava escrito à sua frente. É integração genética bem-sucedida. Você foi transformado em um híbrido amaldiçoado, grau F, o primeiro da espécie. Em vez de pensar no que estava à sua frente, Ashton estava mais interessado em saber onde estava naquele momento. Parecia ser um quarto luxuoso e era 2 vezes maior que o celeiro em que os humanos eram forçados a viver. Ashton se levantou lentamente e alongou os músculos. No entanto, enquanto fazia isso, percebeu que seu físico havia mudado mais uma vez. Ele não estava tão musculoso quanto antes, mas por algum motivo, sentia-se muito mais forte do que antes. Ao mesmo tempo, seu corpo parecia mais leve e ele conseguia ver até os mínimos detalhes ao seu redor, seja um grão de poeira ou a menor gota na janela. Tem um espelho ali. Ele saiu da cama e caminhou lentamente em direção ao espelho ornamentado para ver como ele realmente era. Sou eu mesmo? Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Seu rosto ainda era o mesmo, mas tudo nele havia mudado. Seu cabelo havia ficado branco, assim como sua pele, enquanto seus olhos haviam mudado e agora tinham um brilho carmesim. Mas o mais importante, ele agora ostentava orelhas que se assemelhavam às dos Lycans, mas ao mesmo tempo, ele também tinha caninos anormalmente grandes como os dos frios. Isso já o surpreendia, mas havia algo mais, sua pele era opaca como a dos mortos-vivos. O que diabos há de errado comigo? É integração genética bem-sucedida. Você foi transformado em um híbrido amaldiçoado, grau F, o primeiro da espécie. Mais uma vez, o mesmo texto brilhou diante de seus olhos, mas desta vez ele não o ignorou. Leu e ao fazê-lo, ficou chocado. Ele havia se tornado um híbrido entre um zumbi, um vampiro e um lobisomem. E era por isso que ostentava todas aquelas características que eram exclusivas de um certo tipo de monstro. De repente, uma luz negra brilhou à sua frente e foi como se um baú selado de memória se abrisse dentro de sua cabeça. Por 4 dias, Ashton aproveitou seu sono. Ele não conseguia se lembrar das coisas com as quais estivera sonhando, mas, graças aos 4 dias em que esteve inconsciente, sua memória nebulosa estava mais clara agora. Ele finalmente se lembrou do que lhe acontecerá. Lembrou-se de ter sido mordido pelas 3 principais raças de monstros. Primeiro por um zumbi, depois por um vampiro e por último por um lobisomem, e agora ele havia sido transformado em um monstro que o mundo nunca tinha visto antes. Por quê? Por quê? Por quê? Ashton rugiu de raiva antes de socar o espelho, quebrando-o em milhares de pedaços. Isso é sério. A luz negra brilhou mais uma vez, mas dessa vez Ashton recebeu uma pergunta que o deixou ainda mais confuso do que já estava. Gostaria de ver um tutorial para se familiarizar com o sistema? Sistema? Que sistema? Por favor, me diga que isso é um sonho. E característica confirmada. O usuário é um idiota. Continuando com a explicação de qualquer maneira. O que? A cada momento, Ashton ficava ainda mais confuso do que um segundo antes. De repente, tudo ao seu redor ficou escuro. A única coisa à sua frente era uma tela de aparência estranha. Nome, Ashton Fenrir. Espécie, zumbi ativo vampiro, ativo lobisomem, ativo humano, falecido. Status, morto-vivo. Classe, não atribuído. Idade, 16 anos. Gênero, masculino. Grau, nível F, evolução é possível. Afiliação, não afiliado. Nível de vampiro, 0. Nível de lobisomem, 0. Nível zumbi, 0. Estatísticas, pontos de vida 1000. Dano, 14. Armadura, 12. Furtividade, 5. Resistência, 15. Agilidade, 14. Inteligência, 2. Natureza, malcriado. Habilidades, perícias, feitiços. Habilidades de vampiro. Percepção de baixo grau. Transformação vampiro. Habilidades de lobisomem. Transformação lobisomem. Habilidades de zumbi. Transformação zumbi. Pontos de habilidade vampírica atuais, 0. Pontos de habilidade atuais de lobisomem, 0. Pontos de habilidade atuais de mortos-vivos, 0. Um administrador foi designado para continuar com a explicação. Esta é a sua placa de status. Aqui você pode ver todas as suas estatísticas, bem como a lista das habilidades que aprendeu. Você pode aprender novas habilidades à medida que descobre mais sobre o mundo ou por meio de uma variedade de outras experiências. Você pode aprimorar essas habilidades cumprindo certas condições ou gastando pontos específicos. Sabe de uma coisa, a essa altura, eu nem me importo com o que está acontecendo comigo. É demais para mim lidar com todo esse estresse. E falou como um verdadeiro idiota. De qualquer forma, sou obrigado a explicar tudo para você, já que sou pago para fazer isso, e por alguns motivos particulares.
Como eu estava dizendo, você pode ganhar pontos de espécie realizando certas tarefas listadas abaixo. Pontos de habilidade vampírica. Consumir 5 ml de sangue lhe renderá 1 ponto. À medida que o sangue se torna mais raro, você pode ganhar mais pontos. Você também pode beber sangue de monstro. Pontos de habilidade de morto-vivo. Você ganha 1 ponto consumindo 50 gramas de carne. À medida que a carne se torna mais rara, você pode ganhar mais pontos. Você também pode comer carne de monstro. Pontos de habilidade de lobisomem. Você pode ganhar pontos matando e derrotando outros monstros. Um dos tipos de pontos mais difíceis de ganhar. À medida que a raridade do monstro derrotado aumenta, você pode ganhar mais pontos. Ashton suspirou profundamente porque não conseguia entender nada do que lhe diziam. Bem, ele conseguia entender, mas não conseguia entender nada. De acordo com as informações exibidas à sua frente, ele estava morto como humano. O que foi um choque suficiente para matá-lo novamente, mas por algum motivo ele não sentiu nada. Como se esperasse estar morto o tempo todo. Ele estava ali parado como se nada estivesse errado com seu corpo. Mesmo morto como humano, ele ainda estava vivo como uma mistura de diferentes monstros. Não sei por que você está de mau humor. O texto estranho apareceu na frente dele novamente. Você sabe que tem potencial para se tornar um dos seres mais fortes do planeta, certo? Espere o quê? Você é mesmo um idiota, né? Você é o único ser que conseguiu se conectar com 3 tipos diferentes de genes de monstros. Você não. Ninguém tem ideia de quão forte você pode ser. Então você está me dizendo que eu posso me vingar dos meus pais mortos? Vingue-se, governe o planeta, crie um harém intergaláctico. Você pode fazer o que quiser. Isto é, se conseguir a força necessária. Você quer ganhar força, certo? Eu faço. Então faça o que lhe foi dito e pronto. Mas quem diabos é você? E por que está me ajudando? Meu nome é Lúcifer, seu administrador, ajudante. Quanto a ajudar você é meu trabalho, e assim como você eu também quero me vingar. Eu vejo. Ashton pensou que perder a humanidade seria um grande golpe para ele, mas se ele pudesse vingar seus pais, não teria problema em se tornar um peão para qualquer outra pessoa. Capítulo 10. Treinamento 3. Havia muitas coisas que Ashton queria discutir e confirmar. Tipo, quem era Lúcifer? O que era o sistema? O que estava acontecendo com seu corpo e o que ele queria dizer com ser um administrador? Tudo isso junto com um monte de outras coisas. No entanto, uma batida na porta interrompeu a conversa entre Ashton e Lúcifer. Tem alguém aqui? Ashton olhou ao redor e viu a bagunça que havia criado. Mas o mais importante, viu como ele era através daqueles cacos. Sabia que não podia deixar ninguém vê-lo como estava agora. Ou então seu segredo seria revelado e ele poderia muito bem ser expulso ou até mesmo usado em experimentos ou algo assim. O que eu faço? O que eu faço? Basta desativar as características que você não quer. O que você quer dizer? Vê a luz negra à sua frente? Imagine que é um interruptor e tente acioná-lo. Ashton fez o que lhe foi dito e mais uma vez a aba familiar contendo suas informações apareceu. Você consegue ver, ativo, escrito ao lado de todas as suas espécies? Basta clicar nelas e elas serão desativadas. Cuidado! Antes que Lúcifer pudesse explicar o que lhe aconteceria, Ashton rapidamente desativou os traços zumbi e vampiro simultaneamente. Ao fazer isso, caiu de joelhos devido à dor lancinante. Porque doeria muito. Lentamente a pele de Ashton voltou ao seu tom normal e seus caninos desapareceram, sendo substituídos pelos dentes normais de antes. Até seu cabelo voltou ao que era durante toda a sua vida. Mas enquanto tudo isso acontecia, Ashton sentiu como se suas entranhas estivessem sendo reviradas e puxadas ao mesmo tempo. A única coisa que restava eram suas orelhas pontudas e olhos vermelhos, o que significava que ele havia se tornado um dos Lycans. Ou mais especificamente, ele havia se tornado um dos cães da senhora. Olha, garoto, eu sei que você está sofrendo e tudo, mas não tenho muito tempo aqui. Então vou continuar te contando o que puder antes que me cortem. Ou melhor ainda, vou deixar um recado. Até mais. E assim, de repente, a voz de Lúcifer desapareceu antes que Ashton pudesse lhe fazer qualquer pergunta. No entanto, quando isso aconteceu, uma parede de texto apareceu à sua frente. Pontos a serem lembrados. Nunca desative todas as suas 3 características ativas. Se fizer isso, sua 4ª característica de espécie será ativada, que é humano morto. Ou seja, você morrerá, mas desta vez será de verdade. Também tenha cuidado ao ativar e desativar características, devido à dor causada pela transformação. Se você ativar ou desativar mais de uma característica simultaneamente, a dor que sentirá será 10 vezes pior do que se estivesse trocando uma das características. Lembre-se de que os níveis de uma determinada espécie nunca excedem 5 níveis em relação às outras. Ou seja, tente manter níveis iguais para os genes de zumbi, vampiro e lobisomem. Por exemplo, se você for um lobisomem de nível 10, as outras características devem ser de nível 5 no mínimo. Caso você não consiga manter essa diferença de nível, a harmonia entre os genes será destruída e eles começarão a se sobrepor. Mais uma vez, será doloroso e você poderá até morrer. Ou pior, seus poderes serão expostos aos superiores aqui, que me matarão junto com você. Você pode ganhar níveis se transformando e lutando. Por exemplo, se você lutar na forma de lobisomem, você subirá de nível como lobisomem. O mesmo vale para todas as outras espécies. Os outros podem ver sua placa de status quando você a usa, mas eu fiz alguns ajustes para que eles vejam apenas as estatísticas que você quer que eles vejam. Além disso, se alguém perguntar a cor da sua bênção, diga sempre que é amarelo. Não vermelho, azul ou preto. Sempre amarelo.
Por fim, você não poderá mais falar comigo nem com ninguém da associação a partir de agora. Portanto, você estará por conta própria. Apareço de vez em quando para ver como você está. Mas por enquanto é isso. Ashton ainda estava se sentindo tonto por causa da dor quando a porta foi aberta e cerca de uma dúzia de lobisomens entraram correndo. Então é verdade. Esse filho da mãe estava acordado, mas não achou que precisava abrir a porta. Donovan resmungou após lançar um olhar para Ashton. A senhora tem um olho para indivíduos talentosos. Uma transformação que deveria ter levado uma semana foi concluída em 4 dias. Impressionante. Muito impressionante. Vamos começar seu treinamento então, certo? Ashton tentou se levantar, mas antes que pudesse, Donovan o chutou bem no rosto. A cabeça de Ashton ainda estava uma bagunça e, portanto, ele não conseguia se equilibrar. Como resultado, ele caiu na pilha de cacos de vidro que se enterraram sob sua pele, enquanto o chão estava marcado com seu sangue. Arg! Ashton soltou um gemido de dor quando os cacos de vidro se enterraram em suas costas. Impressionante, mas fraco. Você vai ter que treinar muito se quiser entrar na academia, disse Donovan antes de empurrar Ashton ainda mais para dentro da pilha de cacos de vidro com a ajuda dos pés. Ah, desculpe. Achei que tinha um pedaço de merda no chão, então tive que verificar se o que vi estava certo ou não. Mas parece que foi só você. Arg! Ashton gritou novamente, mas quanto mais alto ele gritava, mais pressão Donovan aplicava sobre ele e mais profundamente os cacos ficavam enterrados em seu corpo. Ashton estava com dor, mas a dor que sentia diminuiu um pouco de repente. Ele ainda estava com muita dor e quase queria chorar, mas não era tão forte quanto antes. De repente ele recebeu outra notificação. Você obteve uma nova habilidade, Tolerância à Dor nível 1. Tolerância à Dor nível 1, uma habilidade comum encontrada em lobisomens. Esta habilidade reduz a dor sentida em 2%. Cada nível aumenta a tolerância em 2%. Esta habilidade passiva pode ser aumentada automaticamente ao sentir mais dor. Grau, baixa. Condição para aprimorar a habilidade. Familiarizar-se com a dor. Sim, eu farei isso. Arg. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 11 Treinamento 4. Ashton não sabia por que Donovan o odiava tanto. Mas depois do que aconteceu na sala, Donovan definitivamente entrou para a lista de bastardos que Ashton queria matar assim que tivesse a chance. Mas por enquanto ele precisava controlar suas emoções. Ele se vingaria mais tarde, mas agora precisava se concentrar em se fortalecer, como Lucifer lhe dissera. Felizmente, Donovan foi gentil o suficiente para cuidar de seu treinamento. Depois que o caco de vidro foi retirado de seu corpo, eles partiram para fora. Vamos caminhar até a sala de treinamento, murmurou Donovan assim que Ashton se recuperou completamente. Fica do lado de fora do prédio principal, então precisaremos caminhar um pouco. Enquanto isso, essas pessoas vão lhe contar sobre o castelo e também sobre o reino. É melhor se lembrar do que eles lhe disserem, ou você terá outra sessão disciplinar depois de terminar seu treinamento do dia. Não chame isso de sessão disciplinar quando na verdade é uma sessão de deixe-me satisfazer meu fetiche. Ashton sorriu, mas ao fazer isso levou um tapa forte no rosto. Seu vira-lata mestiço, ousa responder ao Sr. Donovan, foi um dos guardas que lhe deu um tapa. Vou te ensinar umas. Pare com isso, Drake. Donovan parou o homem antes que ele pudesse bater em Ashton novamente. O pirralho logo vai aprender seu lugar na nossa sociedade. Ele é um recém-nascido, o sangue de lobo pode estar deixando-o louco. Faça o que eu mandei. Ele vai aprender a lição durante o treinamento. Como desejar, senhor. Ashton morava na mansão da senhora havia pouco mais de 4 dias, mas era a primeira vez que ele realmente via o castelo. Mesmo que não quisesse admitir, o lugar onde ela morava era lindo. Drake fora gentil o suficiente para contar a Ashton sobre o castelo. Aparentemente, o castelo era cercado por 10 torres de marfim, construídas em semicírculo. Essas torres eram a principal fonte de defesa do castelo e eram vigiadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, essas torres eram conectadas entre si por muralhas firmes, da mesma cor do linho, feitas do material mais resistente que conseguiram encontrar na era recente. Ossos de monstros. Essas muralhas serviam a diversos propósitos. O primeiro era, obviamente, a defesa. O segundo, a conexão das torres entre si para o transporte rápido de soldados e mercadorias. E o último, servir de quartel para as tropas. Milhares de cômodos foram construídos dentro das muralhas para servir de quartel para o rápido deslocamento de tropas em caso de emergência. Quanto ao castelo principal onde a senhora morava, era a maior estrutura que Ashton já vira na vida. Mas por algum motivo Drake só lhe deu uma visão aproximada de como o castelo era por dentro quando finalmente saíram. O sol estava mais brilhante do que nunca, ou talvez fosse o efeito dos olhos de Ashton, que de repente ficaram mais sensíveis a tudo ao seu redor. Ashton pensou que o sol não o afetaria, pois havia desativado os traços de vampiro em seu corpo, mas estava enganado. Só porque ele desativou as características, não significava que os genes em seu corpo tivessem desaparecido completamente. Desativar as características apenas o ajudaria a ocultar sua identidade e aprimorar as outras características com eficiência. No entanto, desativar as características de vampiro o ajudou a tolerar um pouco a dor de ser beijado pelo sol, o que era nada menos que um veneno para vampiros. Você está sob a presença do sol. Os genes de vampiro adormecidos em seu corpo estão reagindo a ele. Enquanto estiver sob o sol raios UV, suas estatísticas serão enfraquecidas. Estatísticas. Pontos de vida, 1000 vai para 850. Dano, 14 vai para 9. Armadura, 12 vai para 8. Furtividade, 5 vai para 4. Resistência, 15 vai para 10. Agilidade, 14 vai para 9. Inteligência, 2 vai para 2. Ashton sentia dor, mas precisava tolerá-la.
Se demonstrasse a dor que sentia, Donovan não demoraria muito para juntar os pontos e descobrir sua identidade. Lucifer já lhe havia dito que não importa o que acontecesse, ele precisava proteger sua identidade ou ambos seriam mortos pelos superiores, quem quer que fossem. Aquela caminhada de 5 minutos até o centro de treinamento lhe causará uma dor excruciante, mas foi graças a isso que sua tolerância à dor chegou ao nível 2. Leva cerca de 1 minuto para a dor diminuir, mesmo depois de eu não estar mais sob o sol. Ashton respirou fundo algumas vezes assim que entraram na instalação. No entanto, preciso fazer algo a respeito. A tolerância à dor pode me ajudar a me livrar dela, mas e quanto aos meus atributos enfraquecidos? Ashton estava perdido em pensamentos. Ele presumira que simplesmente desativar as características ajudaria a esconder sua identidade, mas seria mais difícil do que ele imaginava inicialmente. Além disso, agora ele precisava pensar em uma maneira de se proteger da redução de atributos. Os Licanos eram uma raça de caçadores, e a maioria das caçadas era organizada durante o dia. E como ele agora era membro da comunidade canina deles, eventualmente teria que caçar também durante o dia. Mas ter suas estatísticas enfraquecidas poderia colocá-lo em perigo. Aqui, pegue isso. Donovan retornou com uma espada e um escudo nas mãos e os entregou a Ashton, interrompendo sua linha de pensamentos. Precisamos descobrir quais armas seriam mais adequadas para você, e para isso, você terá que usar todas elas na sala de simulação. Entendi. Ashton pegou a espada longa e o escudo de madeira e entrou na sala que Donovan apontou. Senhor Donovan, o senhor quer que o garoto morra ou algo assim? Drake perguntou. O escudo de madeira não seria capaz de suportar um único golpe dessas criaturas, e quanto à espada, não é a arma preferida para lutar contra aqueles. Além disso, pode ser uma sala de simulação, mas a dor que se sentiria dentro da torre é real. Por que você está se preocupando tanto com o pirralho? Donovan sorriu quando a câmera ligou. Foi você quem me mandou puni-lo. Então, eu só estou punindo ele por ter aberto a boca antes. Agora calhe a boca e aproveite enquanto aquele desgraçado se esvai de dor e confusão. Capítulo 12. Suba de nível. 1. Alguns momentos atrás. Conforme Ashton entrava na sala de simulação, ela lentamente se transformava em uma floresta escura. Era tão realista que se Ashton não tivesse visto a sala de simulação com os próprios olhos, não teria acreditado que aquele lugar não era uma floresta o tempo todo. No entanto, a floresta estava assustadoramente imóvel. Nenhuma folha se movia, deixando a floresta em um silêncio mortal. Isso deixou Ashton nervoso. Seus ouvidos se aguçaram, e graças à sua audição aprimorada enquanto estava na forma de lobisomem, ele pôde ouvir algo se aproximando rapidamente. Ele se preparou para contra-atacar quem quer que fosse, mas como era sua primeira vez lutando, não fazia ideia de como empunhar a espada ou o escudo. À medida que a criatura misteriosa se aproximava, o fedor de carne e sangue em decomposição invadiu suas narinas. O cheiro já era ruim o suficiente, e seu olfato aguçado tornava ainda pior. Ashton sentiu a criatura se aproximar, porém quando ela apareceu à sua vista, ele estava tão desorganizado que nem conseguiu levantar a espada a tempo. No instante seguinte foi arremessado para longe com extrema rapidez e acabou batendo no toco de uma árvore. A dor teria sido muito pior se sua resistência não tivesse surgido. Foi graças a isso que Ashton estava prestes a se esquivar do próximo ataque da criatura e rapidamente rolou para fora do seu caminho enquanto a criatura desaparecia, novamente na escuridão. Foi também quando Ashton finalmente teve a primeira visão de seu oponente. A criatura parecia humana, mas sua carne apodrecia em vários lugares, enquanto sangue podre escorria de várias bolhas espalhadas por todo o corpo. Caminhava de 4 como os cães faziam há pouco mais de um século, e não tinha um único pelo no corpo. Inúmeros ossos se projetavam de suas costas, que podiam ser usados tanto para defesa quanto para ataque. Viver preso por toda a vida fez com que ele não tivesse conhecimento algum sobre a criatura que enfrentava. Felizmente, a luz negra à sua frente, ou a bênção, como era chamada por todos, lhe mostrou algumas informações sobre a fera que enfrentava. Ao olhar para a fera, uma tela se abriu diante de seus olhos. Na tela, havia a imagem de uma fera de aparência semelhante, enquanto informações importantes sobre a criatura eram mencionadas abaixo da imagem. Nome, Go. Espécie, zumbi. Status, morto-vivo sem mente. Classe, catador. Idade, não possui. Gênero, não possui. Grau, nível F. Afiliação, não atribuído. Nível 1. Estatísticas. Pontos de vida, 800. Dano, 10. Armadura, 5. Furtividade, 7. Resistência, 10. Agilidade, 19. Inteligência, 1. Natureza. Caótico, 5% de chance de causar 2% de dano adicional após usar uma habilidade. Habilidades perícias feitiços. Mordida de terror. Garra dolorosa. Ataque de pinheiro. Observação. Um filho da puta de aparência repugnante que pode se tornar um problema para novatos, se não for tratado rapidamente. Só de olhar para o seu rosto, pode-se dizer que não teve um fim pacífico, mas por outro lado, alguém com um odor corporal horrível como esse idiota não merecia um fim pacífico para começo de conversa. O tipo menos perigoso, porém o mais comum, de morto-vivo que pode ser encontrado mastigando o cadáver de quase qualquer criatura em terras devastadas ou florestas. Quanto à sua fraqueza, usar magias de fogo ou equipamentos encantados é a maneira mais rápida de derrotá-lo. Se você não possuir nenhum desses, ataques contundentes poderosos com martelos ou armas similares também podem lidar com ele. No entanto, armas cortantes e perfurantes como espadas e lanças não funcionam contra eles, pois atravessam sua carne em decomposição e causam dano mínimo ao carniçal. Voltando ao presente. O suor no braço de Ashton dificultava muito a pegada correta na espada.
A situação era tão grave que toda vez que ele usava a espada para atacar a fera simulada, ela rolava para longe de sua mão e nenhum dano era causado à fera. Ashton sabia que a espada era inútil contra o Gol, mas era a única arma que ele tinha para lutar contra a criatura. Além disso, pensando bem, não era culpa das suas mãos suadas que a espada continuava rolando para longe. Era culpa da própria espada, pois não tinha empunhadura. O cabo da espada estava incompleto, mas, a julgar pela idade da espada, era bem possível que fosse uma espada quebrada e que, para começo de conversa, não deveria mais ser usada para enfrentar as feras. Quanto ao escudo, bem, também era um fracasso. Ashton pensou que poderia usá-lo para causar dano contundente ao Gol. No entanto, antes que pudesse colocar sua teoria em prática, apenas um golpe do Gol explodiu o escudo em pequenos pedaços. Droga! Ashton exclamou enquanto tentava pular para trás e desviar do ataque do Gol. Mas era tarde demais. Seus reflexos não se ativaram a tempo e, como resultado, o Gol mordeu sua panturrilha. Ashton sentiu como se o caco de vidro tivesse perfurado sua carne mais uma vez, só que desta vez a força da mordida do Gol piorou. A tolerância à dor ajudou, mas estava claro que esse tipo de dor estava muito acima do nível de tolerância baixo que ele tinha. Você recebeu 30 pontos de vida de dano da habilidade A Mordida Terror? Você foi envenenado pela habilidade A Mordida Terror? Você perderá 2 pontos de vida por segundo pelos próximos 5 segundos. Como se a dor não bastasse, ele também foi envenenado. Mas Ashton não ficou sentado enquanto o Gol mastigava sua perna esquerda. Ele começou a chutar a cabeça do Gol com toda a força que conseguia reunir, usando a outra perna. Depois de 3 ou 4 chutes frenéticos cheios de adrenalina, o Gol soltou a perna e correu de volta para a escuridão da floresta, latindo como um cachorro. Parecia que seus chutes causavam mais dano ao Gol do que a espada. No entanto, com uma perna daquelas, ele não estava em condições de continuar lutando. Mesmo assim, ele havia recebido ordens de Donovan para matar a fera e só então poderia sair da sala de simulação. No entanto, nem tudo era tristeza e tristeza. Afinal, graças à mordida do carniçal, ele recebeu mais 2 habilidades passivas, resistência a veneno, nível 1, e resistência à hemorragia, nível 1. A primeira reduzia o efeito do veneno em 2%, enquanto a segunda reduzia a perda de sangue devido a um ferimento em 1%. Porra, se ao menos tivesse uma habilidade de autocura também, droga. Capítulo 13. Suba de nível. 2. Você recebeu 20% de experiência ao ser atacado por um Gol nível 1. Você subirá de nível quando sua experiência atingir 100%. Você ficará mais forte conforme sobe de nível. Validade atual, 20%. Que diabos é isso? Ashton exclamou depois de tapar o ferimento aberto com a ajuda de folhas. Eu posso ficar mais forte sendo atingido? Ashton havia se esquecido de que Lucifer não estava com ele para responder às suas perguntas. Portanto, ele precisava encontrar suas próprias respostas a partir de qualquer informação que lhe fosse apresentada. E de acordo com as informações que piscavam diante de seus olhos, estava claro que ele poderia ganhar experiência sendo atacado por monstros. Se for esse o caso, por que não ganhei experiência quando Donovan me jogou em cima daqueles cacos de vidro? Foi uma dor danada. Ele pensou consigo mesmo. Existe algum critério que precisa ser preenchido para eu ganhar experiência? Ou é outra coisa? Foi realmente estranho. Ele não ganhou nada além da habilidade de tolerância à dor quando Donovan o atacou. Algumas teorias surgiram em sua cabeça que poderiam explicar o porquê. Uma das teorias que ele elaborou foi que Donovan não o machucou diretamente. Afinal, ao contrário do Gol que cravou os dentes em sua carne, Donovan não lhe causou nenhum dano físico. A dor que Ashton sentiu foi devido aos cacos de vidro se enterrando em sua carne e não por Donovan ter pisado nele. Outra teoria de Ashton era bem simples. Seria possível que Donovan não fosse um monstro na visão do sistema como Gol. Então talvez seja por isso que seu ataque não o recompensou com experiência. Embora, pessoalmente, ele acreditasse que essa teoria era falsa, já que os lobisomens eram tão monstros quanto o Gol. Isso levou Ashton à sua terceira teoria. A intenção por trás do ataque da criatura. Era um pouco rebuscada, mas essa teoria poderia explicar por que ele não recebeu experiência quando Donovan o atacou. Melhor do que qualquer outra que ele pudesse imaginar. Era possível que, embora Donovan quisesse machucá-lo, mas não matá-lo, Ashton não recebeu nenhuma experiência. Isso era verdade porque a senhora jamais permitiria que ele fosse morto depois de convertê-lo pessoalmente em lobisomem. O Gol, por outro lado, estava definitivamente querendo matá-lo e, portanto, seu ataque lhe rendeu experiência. Ainda assim, havia uma grande probabilidade de que o verdadeiro motivo fosse algo completamente diferente do que ele imaginava. Sempre posso descobrir mais tarde. Mas, por enquanto, preciso pensar em um jeito de me livrar do Gol. Ashton se levantou lentamente e olhou cuidadosamente ao redor para ver se havia algo utilizável ali ou não. Só havia 2 maneiras de matar um Gol, como o sistema o informava. Usando fogo ou espancando-o até a morte. Assim, a espada que ele possuía era completamente inútil, pois não era uma arma encantada nem podia causar danos graves ao Gol. Isso forçou Ashton a procurar alternativas, como um galho quebrado ou algo que pudesse usar como clava para lutar contra o Gol. No entanto, não parecia que o carniçal lhe daria a chance de bolar uma estratégia. O carniçal rondava Ashton como um lobo astuto caçando seu jantar. O gosto do sangue de Ashton ainda estava fresco em sua boca e ele queria mais. O Gol saltou sobre ele enquanto Ashton estava de costas. Mas desta vez, Ashton estava preparado. Mesmo que o Gol tivesse um nível mais alto que o dele, Ashton era mais forte que ele em tudo, exceto em agilidade. Ainda assim, Ashton havia elaborado um plano para usar a agilidade da criatura contra ela para matá-la. Ele já sabia que o Gol rondava, pois seus ouvidos captavam o menor ruído. Por isso, aproveitou o tempo disponível para se mover lentamente e ficar em frente a uma árvore. Assim que o Gol tentou atacá-lo, Ashton se esquivou do ataque na velocidade da luz. Se eu não puder usar armas contundentes para matá-lo, então vou forçá-lo a se matar.
Ashton sorriu quando o Gol bateu a cabeça no toco da árvore. Seu plano era simples. O Gol era mais ágil que ele, mas não tão inteligente. Se ele ficasse na frente de árvores e pedras enormes, poderia facilmente derrotá-lo. Era da natureza do Gol atacar uma presa ferida por trás. Ao atacá-la por trás, o Gol não só seria capaz de atacar sua nuca e matar humanos imediatamente, como também tornaria difícil para a presa se defender. Ashton estava apenas explorando esse simples fato. Ashton teve a ideia de fazer isso a partir de uma das histórias que ouvirá. Os idosos do recinto costumavam falar sobre as histórias que seus pais lhes contavam. E uma das histórias que Ashton ouvirá quando jovem era sobre um esporte que existia muito antes do vírus se espalhar pelo mundo. Chamava-se tourada. Ashton nunca tinha visto a aparência de um touro extinto após a disseminação do vírus, assim como muitas outras criaturas. Mas pelo que ele podia imaginar pelas histórias, eles eram grandes criaturas herbívoras com força suficiente para enfrentar qualquer número de humanos. Assim, essas criaturas eram usadas em algum tipo de esporte estranho, no qual investiam contra humanos enquanto ambos estavam trancados dentro de uma arena. O jogo era simples. O touro atacava os humanos e estes se esquivavam do ataque. O que Ashton estava fazendo era exatamente isso. Só que no caso dele, o touro havia sido substituído por um Gol. Você obteve uma nova habilidade, Táticas de Batalha nível 1. Táticas de Batalha nível 1, uma habilidade rara geralmente encontrada em criaturas humanoides. Esta habilidade permite que o usuário entre em um estado de foco extremo. Os ataques dos inimigos parecem mais lentos, permitindo que o usuário se esquive facilmente dos ataques. Novas vantagens serão desbloqueadas quando o nível de habilidade aumentar. Grau, baixo. Condição para aprimorar a habilidade. Derrotar 3 criaturas de nível superior ao seu. Continue me dando mais habilidades. Quanto mais, melhor, certo? Capítulo 14. Suba de nível. 3. Porra, morra logo. Ashton xingou em voz alta. A cabeça do Gol havia sido aberta de tanto bater a cabeça em árvores e pedras. Era a 10ª vez que Ashton atraía o Gol e se esquivava do ataque no último instante. No entanto, o Gol se mostrou a criatura mais resistente que ele já vira. Não importava quantas vezes o Gol se machucasse, ele continuava atacando Ashton. Apesar da resiliência do carniçal, não era tão ruim assim, pois toda vez que Ashton se esquivava do ataque, ele ganhava alguma experiência. A quantidade de experiência que ele ganhava dependia de quão perto ele conseguia se esquivar do ataque. Sempre que ele se esquivava do ataque do carniçal, ele ganhava entre 2% e 3% de experiência. Graças a isso, sua experiência aumentou de 20% para 42%. Além da experiência que havia ganhado ali, Ashton só havia perdido tempo. Ele precisava se livrar daquele Gol, mas não podia fazer nada. Certa vez, ele tentou socar o Gol, mas este quase arrancou seu braço com uma mordida. Minha perna começou a doer de novo. Ashton murmurou enquanto o sangue voltava a escorrer do ferimento. A resistência à hemorragia tentava fazer seu trabalho, mas havia um limite para o que a habilidade conseguia fazer. Pular enquanto estava ferido não era nada divertido. Esquivar-se dos ataques reabriu seu ferimento semiselado. Mas esquivar-se era a única coisa que ele podia fazer se quisesse derrotar o Gol. Por outro lado, a condição do Gol também não era das melhores. Ele finalmente começou a cambalear. No entanto, apesar de estar naquele estado lamentável, o Gol ainda investiu contra Ashton, que mal conseguiu se esquivar do ataque. Assim como antes, o Gol bateu a cabeça novamente em um toco de árvore, mas desta vez a colisão foi mais forte do que antes. Você recebeu 2% de experiência ao desviar de um ataque. Experiência atual, 44%. Com o estalo alto, Ashton notou que toda a parte esquerda do crânio do Gol havia se desfeito. Ele conseguia ver o cérebro vermelho escuro e podre da criatura, enquanto uma parte do crânio continuava pendurada na lateral. O cérebro era uma parte importante, mesmo para o morto-vivo. Essa é minha chance. A espada talvez não tivesse funcionado antes, mas agora que o cérebro do Gol estava exposto, Ashton finalmente podia pôr fim à luta. Seus olhos brilhavam enquanto ele finalmente vislumbrava a esperança de derrotar a criatura. O único problema era que ele precisava da espada para encerrar a batalha, e a espada estava perto dos pés da criatura. A vida é uma aventura ousada ou nada. Ashton se lembrou do ditado que seu pai costumava lhe dizer e se preparou para a batalha. Você ativou a habilidade. Táticas de Batalha. Ao ativar a habilidade, ele sentiu tudo ao seu redor desacelerar. Do farfalhar das folhas ao estalar dos gravetos secos no chão, tudo estava super lento. Ashton correu em direção ao Gol. A tolerância à dor o ajudou a se concentrar na tarefa em questão, em vez de se preocupar com a dor nas pernas. O Gol atacou, suas garras dispararam em direção a Ashton. Mas antes que as garras pudessem alcançá-lo, Ashton mergulhou e se esquivou do ataque. Ele agarrou a espada enquanto rolava no chão e cortou o braço do Gol ao meio antes de usar o toco de árvore como rampa para pular sobre o Gol e enfiar a espada na parte exposta da cabeça dele. Ashton ainda não tinha terminado. Ele então torceu a espada enquanto ela ainda estava enterrada na cabeça do Gol e acabou arrancando sua cabeça do resto do torso. O Gol soltou um último grito antes de cair no chão. Morto de verdade, desta vez. Você recebeu 60% de experiência ao matar um Gol nível 1. Nível atual do lobisomem 1. Você subiu de nível. O limite de experiência foi zerado. Todos os ferimentos foram curados. Pontos de habilidade atuais de lobisomem 1. Validade atual, 0%. Tudo aconteceu em poucos instantes, mas para Ashton, pareceu que 1 minuto havia se passado. Ele havia conseguido a matança e agora, suas mãos tremiam incontrolavelmente.
Não importava o que todos dissessem sobre ele ter matado um lobisomem aos 12 anos, para ele, o gol era sua primeira morte. Ele estava cansado, mas havia uma onda de adrenalina em seu corpo. Uma sensação que ele não conseguia descrever, mas queria senti-la mais, queria revivê-la repetidamente, e a única maneira de fazer isso era matando mais alguns. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a simulação terminou abruptamente. Tudo desapareceu da sala. As únicas coisas que restaram foram suas engrenagens quebradas, ele e o cadáver do gol. Espera aí, o gol não deveria fazer parte da simulação? Ele deveria ter desaparecido com a floresta, certo? Enquanto ele olhava incrédulo para o cadáver do gol, a porta que dava para a sala de simulação se abriu e a senhora correu para dentro. Ela foi seguida de perto por Donovan e uma dúzia de guarda-costas, todos armados, e começaram a vasculhar a sala em busca de algo enquanto a senhora se agachava para inspecionar o cadáver do gol. A expressão grave em seu rosto fez Ashton pensar que havia feito algo errado. Eu quero saber como diabos um gol vivo conseguiu entrar na torre de treinamento. A mestra gritou de raiva antes de se virar para Donovan. Donovan, você nem se deu ao trabalho de verificar dentro do quarto para ver se era seguro para ele treinar ou não. Desculpe, senhora. Tapa? Sem hesitar, a senhora deu um tapa na cara de Donovan. A marca dos dedos dela ficou estampada na bochecha dele enquanto todos permaneciam ali, estupefatos. Era a primeira vez que a senhora levantava a mão para Donovan. Não quero desculpas. Encontre o culpado que fez isso e você, ela apontou para Ashton, siga-me. Precisamos conversar. Capítulo 15, a cor da sua bênção. A patroa deixou todos para trás e quase arrastou Ashton para o seu quarto. Em contraste com o resto da mansão, o quarto da patroa era surpreendentemente simples. Não era nem tão grande quanto o quarto em que ele morava e também não tinha muitos móveis. Apenas uma cama e alguns armários. O piso de madeira era a única coisa em todo o cômodo que combinava com o resto da mansão. Caso contrário, Ashton pensaria que não estava no quarto da patroa, mas no quarto de um de seus criados. Ela quer que eu me sinta mal por ela? Ashton revirou os olhos. Se quer, então está fazendo as coisas da maneira errada. Posso sentir pena dela quando estiver prestes a matá-la. Não, nem aí. Eu estaria ocupado demais aproveitando para não sentir pena dela. Sente-se onde quiser. Já vou atender. Depois de dizer isso, ela desapareceu em um cômodo que Ashton supo ser um banheiro. Ele ouvirá dos guardas que as mulheres sempre demoravam muito no banheiro para fazer o que quer que fizessem lá, e ele não ia ficar parado por tanto tempo. Além disso, ele estava sozinho no quarto da patroa. Talvez nunca tivesse uma chance como aquela de bisbilhotar. Entretanto, antes mesmo que ele pudesse colocar seus pensamentos em ação, a senhora já estava fora da sala com uma caixa de aparência estranha na mão, que ela entregou a ele. Aqui, pegue isso. É um kit de primeiros socorros. Tem ervas, loção e outras coisas úteis para curar você. Ela disse enquanto se sentava ao lado dele. Presumo que você saiba o que é bênção. Ashton assentiu sem entusiasmo, mantendo-se na ponta dos pés. Ele jamais conseguiria compreender o que aquela mulher louca poderia estar pensando, por isso tentava manter uma distância segura dela. Então você pode guardar o kit no seu inventário em vez de guardá-lo no seu quarto. Assim você pode usá-lo sempre que precisar. Obrigado, eu acho. Ashton murmurou e pensou no espaço para inventário que deveria abrir e guardar o kit de primeiros socorros lá dentro. Assim que terminou, a patroa falou novamente. Desta vez, foi um pedido para ver sua placa de identificação. Bem, era mais uma ordem do que um pedido, e Ashton não queria levantar suspeitas, então fez o que lhe foi pedido. Não era como se qualquer outra pessoa pudesse ver todos os seus detalhes. Eles só conseguiam ver os detalhes que Ashton queria que vissem. Lucifer já lhe havia contado isso. Nome, Ashton Fenrir. Espécie, lobisomem. Classe, não atribuído. Idade, 16 anos. Gênero, masculino. Grau, nível F, evolução é possível. Afiliação, lobisomens. Nível 1. Estatísticas. Pontos de vida 1000. Dano 14. Armadura 12. Furtividade 5. Resistência 15. Agilidade 14. Inteligência 2. Natureza malcriado. Até Ashton ficou um pouco surpreso ao ver sua nova placa de status. Parecia um pouco diferente de antes, mas provavelmente porque ele não tinha todos os seus genes ativados. Seja qual for o motivo, parecia que a senhora estava satisfeita com o que viu e o instruiu a fechar a janela. O garoto não tem habilidades especiais e mesmo assim conseguiu derrotar um gol no dia em que seus poderes se manifestaram? A mestra se perdeu em pensamentos. Será que ele teve sorte ou foi resultado de suas habilidades inerentes? Sem mencionar que seus poderes se manifestaram em apenas 4 dias, quando deveria ter levado entre 7 e 10 dias. Acho que vou ter que perguntar a ele sobre isso. Então, como você conseguiu derrotar o gol? Com a espada que Donovan me deu, respondeu Ashton desinteressadamente. Abandone essa atitude e seja mais específico. A senhora estava controlando a vontade de dar uma surra nele. Se ele não fosse tão importante para o plano dela, ela já teria dado. Mas precisava se controlar, ou o garoto poderia até se recusar a responder. O gol me atacou, eu desviei, seu crânio quebrou, eu o esfaqueei na cabeça com a espada. Ashton respondeu como se estivesse tentando explicar algo para uma criança. Foi assim que eu o matei. Você já lutou antes? Ou ouviu alguém lhe contando sobre a fraqueza dos gols? Ela fez mais uma pergunta. Devo ter ouvido os guardas falando sobre isso em algum momento. Armas contundentes são frequentemente usadas para matá-los. Para ser mais preciso, são usadas para esmagar a cabeça deles. Os guardas do recinto falam muito sobre essas coisas. Parece que o garoto está falando a verdade. A senhora se perdeu em pensamentos mais uma vez. Ele não tem a habilidade de inspecionar, então é improvável que já não soubesse sobre os gols.
Ashton havia respondido a todas as suas perguntas, mas havia uma pergunta importante que ela ainda precisava fazer. Uma pergunta que a livraria de todas as suas dúvidas. Qual é a cor da sua bênção? No momento em que Ashton ouviu a pergunta, as palavras de Lúcifer ressurgiram em sua mente. Se alguém perguntar a cor da sua bênção, diga sempre que é amarelo. Não vermelho, azul ou preto. Sempre amarelo. Amarelo. É só por hoje. Pode ir agora, anunciou a senhora, expulsando-o do quarto e batendo as portas. Capítulo 16, querido peão. Donovan sentiu-se humilhado. Não porque a patroa o esbofeteou, mas porque ela nem sequer ouviu seu lado. O que o magoou ainda mais foi o fato de ela nunca ter feito aquilo antes. Ele sabia que Ashton era a chave mais importante para o sucesso do plano dela, mas isso não significava que não pudesse dar uma lição ao pirralho. Esse era o plano dele. Donovan queria que Ashton sentisse miséria e desespero ao mandá-lo para a sala de simulação. Ashton ainda teria que lutar contra o Gol. Ele teria sentido a dor. Tudo teria sido real, exceto o Gol. O Gol simulado deveria ter colocado Ashton em apuros, então Donovan teria reaparecido magicamente e salvado sua vida. Isso teria feito o vira-lata perceber a diferença entre seus poderes. Isso também teria garantido que Ashton permanecesse um pouco dócil com ele, já que ele era seu salvador, no mínimo. Mas todos os seus planos falharam quando a única coisa que não deveria ser real se revelou real. Além disso, quando perceberam que algo estava errado, a porta se recusou a abrir, como se alguém os estivesse impedindo de entrar. Foi então que a senhora chegou para verificar o progresso deles, mas imediatamente percebeu que o Gol lá dentro não era um Gol simulado, mas sim um Gol real. Sua fúria era algo que eles nunca tinham visto antes. Ela, junto com seus guardas de elite, imediatamente arrombou a porta, mas quando fizeram, a situação já havia passado. Assim que a ameaça imediata passou, a senhora, com razão, atacou o homem em quem mais confiava. Havia uma razão para ela ter confiado a Donovan a responsabilidade de treinar Ashton. Ela sabia que havia vários, se não apenas espiões em sua corte que não queriam que seus planos dessem certo. Era provável que um deles pudesse ter sabotado a sala de simulação. Mesmo sem conseguirem realizar seus planos, conseguiram fazer algo diferente, causando um problema de confiança entre a senhora e Donovan. Como foi Donovan quem entrou na sala de simulação antes de enviar Ashton, isso o tornou o principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Ashton. Assim que eu encontrar esses desgraçados, vou arrancar as entranhas deles com minhas garras. Donovan praguejou antes de bater na garrafa de licor antigo com a mão. Eles fizeram a senhora perder a confiança em mim. Nunca perdoarei aqueles espiões irritantes por fazerem isso comigo. Por outro lado, a senhora estava ocupada pensando no que poderia ter acontecido dentro da sala de simulação. Ela não estava pensando no Gol e como ele conseguiu entrar, mas sim em como Ashton conseguiu derrotá-lo. Ela acreditou quando ele disse ter conhecimento prévio de como matar um carniçal, mas ter o conhecimento e executá-lo eram duas coisas completamente diferentes. Um estudioso poderia ter todo o conhecimento do mundo, e ainda assim, não seria capaz de derrotar alguém cuja fraqueza conhecesse, a menos que possuísse as habilidades para tal. O mesmo aconteceu com Ashton. Ele era um novato. Não havia como se acostumar aos seus novos poderes tão facilmente, e mesmo assim conseguiu derrotar o Gol com apenas alguns arranhões. Isso mesmo, com armas que eram as mais inadequadas para a tarefa. Isso poderia ter sido possível por dois motivos. Um ou dois, o pirralho teve sorte, ele estava escondendo algo. As chances para esta última opção eram mínimas, já que o garoto não parecia ter neuronídeos suficientes para esconder um segredo. Mesmo que tivesse, o olho onipresente dela deveria ter sido suficiente para desvendar o segredo. Afinal, ela já o usará uma vez para ver se Ashton, então com 12 anos, tinha uma bênção ou não. E ela até usou isso desta vez, quando não conseguia ver nenhuma habilidade na placa de status dele. O olho que tudo vê não lhe mostrou nada de especial. Apenas que ele tinha algumas habilidades passivas para ajudá-lo. Mesmo assim, isso não explicava como ele conseguiu derrotar o Gol, então ela concluiu que ele devia ter tido sorte. Não poderia haver outro motivo para isso. Ele é único. No entanto, preciso protegê-lo até que ele parta para a academia. A senhora murmurou para si mesma antes de se despir e entrar na banheira. Parece que meu pai já descobriu meus planos. Caso contrário, seus espiões não teriam tomado uma medida tão drástica. Mas é uma pena que ele tenha se revelado um amarelo. Ela continuou. Eu esperava que ele fosse pelo menos um vermelho, considerando que ele já tinha uma bênção antes de ser transformado. Mesmo assim, ser amarelo não é o pior para ele, já que ele pode evoluir mais tarde. Estou ansiosa por isso, mas por enquanto, vamos apenas dar a ele o conhecimento e a força que meu querido peão precisa. Capítulo 17. Aventura Noturna 1. Como se lutar contra criaturas não bastasse, a mestra decidiu dar aulas particulares a Ashton sobre monstros e lobisomens. Pior ainda, ele já sabia tudo sobre os monstros graças ao sistema que possuía. Mas ele não podia dizer isso à senhora. No entanto, isso não o impediu de tentar fazê-lo, insinuando quando lhe perguntou sobre a capacidade de saber sobre as coisas apenas olhando para elas. Ela imediatamente zombou e disse que em suas décadas de experiência, nunca tinha visto ou ouvido falar de tal capacidade. Ela acrescentou ainda que se houvesse alguém com uma habilidade como essa, provavelmente seria caçado e aprisionado pela família real. Qualquer pessoa com uma habilidade dessa seria preciosa demais para ser sentida sozinha. Isso bastou para Ashton ficar de boca fechada e absorver silenciosamente tudo que a amante lhe ensinava. No início ele não estava prestando muita atenção nela, mas logo percebeu que havia coisas que o sistema não conseguia lhe ensinar. Assim como sobre a sociedade, o reino e as diversas etiquetas que todos os lobisomens seguiam em sua comunidade. Graças ao treinamento da senhora, ele pôde aprender muitas coisas sobre o reino em que viviam. Dizia-se que o reino da Licânia era uma das 5 estrelas mais brilhantes do continente oriental.
Por estrelas mais brilhantes, significava que a Licânia era um dos reinos mais prósperos do continente. Eles eram ricos em minerais e recursos, bem como em tecnologia. Apesar de tudo isso, o reino era relativamente pequeno em comparação com as outras 4 estrelas. Um dos principais motivos para isso era a localização do reino. A Licânia era cercada por pântanos localizados ao norte, que também era o único lugar para onde o reino poderia se expandir, já que a Licânia era cercada pelo mar dos outros lados. A expansão do país não teria sido tão difícil se os pântanos não estivessem fortemente infestados de criaturas noturnas. Com seu poderio militar atual, eles não podem se dar ao luxo de lançar um ataque frontal contra os monstros. Os principais motivos eram seus números e o fato de serem muito mais perigosos do que qualquer um deles poderia imaginar. Inicialmente, eles tentaram capturar os pântanos aos poucos, mas o plano saiu pela culatra, pois as criaturas noturnas os atacavam implacavelmente. No final, o rei teve que ordenar que seus homens recuassem e ninguém jamais ousou tocar nos pântanos novamente. A resposta para o problema deles era simples: precisavam de homens mais eficientes em combate. Mas para aumentar a população, precisavam de mais terras. Assim, estavam em um impasse, incapazes de fazer qualquer coisa. O rei até deixou o orgulho de lado e pediu ajuda às outras estrelas, mas elas não o fizeram. O motivo para isso nunca ficou claro, mas um homem sábio poderia descobrir por si mesmo. As outras estrelas temem o que Licânia seria capaz de fazer se a única restrição que as impedia de se tornarem senhores dos lobisomens fosse suspensa. Em outras palavras, eles já eram fortes como eram e ninguém queria que ficassem ainda mais fortes. Então, não os ajudaram. Essa era a essência da questão. A patroa continuou tagarelando sobre um monte de outras coisas, mas a cabeça de Ashton já estava saturada e ele não conseguiu se lembrar de muita coisa depois disso. A patroa talvez tenha percebido isso e por isso, disse a ele para ir descansar, pois partiriam cedo na manhã seguinte. Cara, isso é muito cansativo. Ashton bocejou enquanto voltava para o quarto. Lute 6 horas por dia, aprenda coisas por mais umas 10 horas e durma quando puder. Pelo menos não é tão ruim quanto eu pensava. Quanto mais eu treinar, mais cedo poderei me vingar e me libertar daqui. Gostaria de poder treinar mais e me concentrar menos nessas coisas teóricas. Estranhamente, a senhora também havia se submetido ao treinamento físico dele. Aliás, já fazia alguns dias desde o incidente na sala de simulação, e ele não via Donovan desde então. Algo devia ter acontecido entre ele e a senhora, mas Ashton não se importava nem um pouco com nenhum dos dois. Mas foi graças a esse incidente que a sala passou a ser rigorosamente monitorada, independentemente de Ashton usá-la ou não. Portanto, nenhum incidente semelhante aconteceu. No geral, as coisas estavam indo bem para ele, exceto pelo nível de sua forma de lobisomem. Graças ao treinamento rigoroso a que foi submetido, seus níveis haviam subido bastante. Ele estava atualmente no nível 2, mas já havia acumulado 47% da experiência necessária para subir de nível novamente. No entanto, o restante de suas formas genéticas ainda estava preso no nível 0, o que não era nada bom. Como Lucifer já lhe havia dito, a diferença de nível entre os genes nunca deveria exceder 5. Com a velocidade com que estava sendo treinado, não demoraria muito para ele cruzar a marca do nível 5, e se cruzasse, ele nem sabia o que aconteceria. Tudo o que sabia era que Lucifer seria morto, e ele poderia muito bem. Ele não podia deixar isso acontecer. Não antes de, pelo menos, se vingar. Ele também sabia que levaria muito tempo para fazer isso, porque quando tentou verificar o nível da senhora, assim como o do Gol, não conseguiu ver nada além de uma única frase. Seu nível é muito baixo para visualizar as estatísticas deste indivíduo. Preciso ficar forte, mas primeiro preciso equilibrar meus genes. Ashton olhou pela janela para a noite. Talvez eu possa fazer algo a respeito, hoje à noite. Capítulo 18, Aventura Noturna 2. Os genes de lobisomem eram os mais fáceis para Ashton evoluir. Tudo o que ele precisava fazer era lutar. Ele não precisava sair escondido para evoluir. Ele podia simplesmente ser ele mesmo e evoluir. Ninguém se importaria com isso. No entanto, o mesmo não se aplicava ao aumento de nível do restante de seus genes. Pelo que ele se lembrava, teria que consumir carne e sangue de monstros ou de qualquer outro ser para aumentar o nível dos genes zumbi e vampiro em seu corpo. Ele já havia tentado comer carne cozida, mas isso não pareceu surtir efeito. O mesmo acontecia com sangue. Ele sabia disso porque, graças à atenção que a senhora lhe dispensava, ele podia fazer qualquer coisa que quisesse. Então, é claro, ele queria um caldo de sangue para testar se seus genes de vampiro seriam afetados ou não. E como ele comia em seu quarto, não havia risco de alguém descobrir sua verdadeira forma. Era um experimento para matar o apetite e, infelizmente, nada funcionou como ele queria. Parecia que ele precisaria consumir as coisas diretamente da fonte para que seus genes fossem ativados. Obviamente, era apenas mais uma de suas teorias. No entanto, era hora de colocá-la à prova. No entanto, ele precisava ter cuidado. Os lobisomens tinham um olfato apurado. Se ele se transformasse em um zumbi do lado de fora do quarto, eles poderiam encontrá-lo. Ashton não queria que isso acontecesse. A única razão pela qual ele podia se transformar livremente em vampiro ou zumbi dentro de seu quarto era que ninguém o visitava em horários estranhos. A menos que fosse ordem da senhora. Assim, ele decidiu que seria mais seguro sair da mansão como um lobisomem e, uma vez fora do alcance deles, se transformaria em um zumbi e caçaria. Este era um plano ideal por outro motivo. Ashton estava mais ou menos confiante em sua habilidade como lobisomem. Então seria mais fácil para ele escapar usando suas habilidades de lobisomem do que usando outras formas nas quais não tinha confiança. Ainda preciso esperar um pouco mais até que todos durmam. Ashton murmurou para si mesmo enquanto estava deitado na cama.
Eu consigo enganar os guardas pelas muralhas facilmente, mas os guardas dentro da mansão são um caso completamente diferente. Ele havia verificado os níveis dos guardas que guardavam as muralhas e os que guardavam o interior da mansão. Os guardas das muralhas estavam entre 5 e 10. Era uma faixa que Ashton conseguia passar furtivamente por eles. No entanto, os guardas do lado de dentro estavam entre 20 e 25. Ashton sabia que enfrentá-lo seria uma decisão tola. Além disso, mesmo ele podendo ver seus níveis, não conseguia ver seus atributos ou habilidades, pois o nível deles era muito superior ao dele. Portanto, decidiu que seria melhor fugir quando os guardas não estivessem tão ativos. Mas isso seria perto do nascer do sol. Esse era o problema. Os guardas só trocavam de turno uns 20 a 30 minutos antes do nascer do sol. Era o horário ideal para ele escapar, mas havia um pequeno problema. Ele também era fraco sob a luz do sol. Sua tolerância à dor era alta o suficiente para tolerar a dor causada pelo sol quando seus genes de vampiro estavam inativos. Mas ele não tinha certeza de quanto tempo duraria se o sol o atingisse e ele ainda fosse um vampiro. Provavelmente não seria o suficiente para matá-lo. Talvez. Mas ele não estava muito animado com a ideia de se expor acidentalmente à luz solar. Além disso, a luz do sol também enfraqueceria um pouco seus atributos. Portanto, não importava o que acontecesse, ele precisava voltar para a mansão antes ou ao nascer do sol. A falta de tempo o estava deixando louco. Sair furtivamente da mansão levaria cerca de 15 minutos, e voltar sorrateiramente também levaria aproximadamente o mesmo tempo. Então, como ele poderia encontrar alguém, caçá-lo, subir de nível e voltar para a mansão em um piscar de olhos? Algo assim era impossível em todos os sentidos. A única solução para o problema que surgiu na cabeça de Ashton era arriscar sair da mansão antes da troca dos guardas. Seria arriscado, mas assim ele conseguiria eliminar a restrição de tempo que tinha. Então está decidido. Ashton pensou consigo mesmo e pulou da cama. Vou sair da mansão em menos de 1 hora. A senhora já deve estar dormindo, então não mandaria ninguém vir me ver agora. Mas, eu não tenho nenhuma arma comigo. Como vou atacar alguém mesmo se eu a encontrar? Acho que vou ter que me virar com as mãos. Capítulo 19. Aventura Noturna 3. Será que me preocupei sem motivo? Onde diabos estão os guardas? Ashton pensou consigo mesmo enquanto saía lentamente da mansão. A mansão estava sinistramente silenciosa. Pelos dias que passara ali, não era nada do que imaginara. Mesmo tendo se passado alguns minutos desde que saíra do quarto, não havia sinal de ninguém. Nenhum guarda, nenhuma empregada, nada. Ashton rondava os corredores silenciosos e escuros como um verdadeiro lobisomem. Sua visão aprimorada o ajudava a enxergar com clareza, mesmo no escuro. Ele vira a lua brilhando intensamente em seu quarto. Mas todas as cortinas dos corredores estavam fechadas, então não havia luz. Hoje não é lua cheia. Não deveria haver motivo para eles se esconderem assim. Ou é algo que eu desconheço? Ashton não sabia muito sobre lobisomens. Achava que a lua cheia era a única fraqueza natural deles, mas não parecia ser o caso. Se fosse, certamente haveria pelo menos alguns deles rondando a mansão. Para mim, tudo bem de qualquer maneira. Se eles ficarem escondidos, será muito mais fácil para mim sair e caçar. Ashton conseguiu sair da mansão lentamente e com facilidade. Embora ainda não pudesse se transformar em um lobisomem de verdade. Ele havia aprendido a transformar seus dedos em garras afiadas e começou a escalar o muro que separava o resto da cidade da mansão. Tudo parecia fácil demais, o que fez Ashton até pensar 2 vezes antes de seu plano. Mas ele ainda precisava aprimorar seus outros genes e esta era a oportunidade perfeita para isso. Continuou em frente. Finalmente teve o primeiro vislumbre da cidade do topo das muralhas. Ele não queria admitir, mas o lugar era realmente lindo. A cidade de Madencreek fora construída no centro de uma floresta exuberante, porém mortal. A senhora já lhe havia dito para nunca se aventurar na floresta sem segurança e equipamento adequados, pois a floresta abrigava inúmeras feras mutantes. A cidade em si era cercada por muros altos que Ashton conseguia ver com a mesma facilidade com que via o resto da cidade. A certa distância, havia uma montanha que já fora um vulcão, mas agora estava adormecida. No entanto, a cidade ainda colheu os frutos da última explosão do vulcão. Os recursos comerciais trazidos pelo vulcão eram de grande importância para eles e utilizados para uma variedade de propósitos. Mas eles também tiveram influência em projetos arquitetônicos, já que a grande maioria dos edifícios foi construída não apenas para resistir a um vulcão, mas com elementos e formas de um vulcão. O horizonte estava repleto de arranha-céus únicos, que pareciam estar em constante evolução com a adição de novas construções. Graças à liderança da senhora, a cidade continuava evoluindo para uma cidade do futuro. Chega de ficar olhando, vamos logo antes que alguém desconfie. O objetivo de Ashton escapar da mansão era caçar algo. Em vez disso, ele se sentia como se estivesse sendo enganado. Assim como na mansão, não havia uma única alma à vista. Era como se ele estivesse caminhando por uma cidade fantasma. Onde estão todos? Ashton murmurou para si mesmo e ao fazê-lo, ouviu algo atrás de si. No instante seguinte, um cheiro estranho invadiu suas narinas e ele instintivamente pulou para o lado. No instante seguinte, uma flecha foi enterrada onde ele estava. Ele se virou e viu algumas pessoas paradas atrás dele. Com apenas um olhar, Ashton percebeu que eram lobisomens, mas vampiros. Não havia como errar, pois suas peles mortas brilhavam sob o luar. Ambos vestiam roupas pretas que cobriam completamente o tronco e as pernas. Ashton conseguiu adivinhar que eram vampiros por causa dos moletons sem mangas. Cada um deles segurava uma besta nas mãos, enquanto uma espada estava presa às costas. No geral, parecia que estavam em busca de uma caçada, e Ashton era presa. Parece que esses vira-latas deixaram alguém para trás para a gente caçar, afinal. Uma voz feminina ecoou nos ouvidos de Ashton enquanto um deles tirava o moletom. E eu achando que Natália não ia deixar a gente matar nenhum dos seus preciosos cidadãos.
Parece que ela não é tão teimosa quanto pensávamos. O vampiro ao lado da mulher levantou seu capuz também, e eu aqui pensando que teríamos que reclamar com o rei sobre o comportamento hostil da filha dele. Por que você está aí parado como um idiota? A vampira de cabelos negros latiu para Ashton. Comece a correr. Caçar não é divertido se a presa desiste tão facilmente. Capítulo 20. Caçador caçado 1. 2 vampiros contra um lobisomem adolescente. Não foi surpresa que os vampiros gostassem das probabilidades. Eles estavam lá para caçar, de acordo com o tratado com o rei da Licânia. Eles os ajudariam a cuidar das criaturas noturnas, em troca, o rei teria que permitir que caçassem alguns lobisomens a cada 6 meses. É claro que o rei não era tolo o suficiente para deixar os vampiros caçarem livremente em seus domínios. Assim, ele impôs uma restrição determinando que os vampiros só poderiam caçar em grupos de 2, e que matariam apenas os lobisomens que estivessem rondando na calada da noite. Além disso, eles teriam que se limitar a uma determinada província ou cidade para uma determinada caçada. Como essas regras praticamente impossibilitavam a caçada dos vampiros, o rei foi gentil o suficiente para impor outra regra. Se os vampiros não conseguissem encontrar nenhuma presa, o reino de Licânia lhes daria meia dúzia de humanos como compensação. Os lobisomens possuíam muitos humanos, então podiam se dar ao luxo de perder alguns deles. Afinal, eles sempre podiam forçar essas pragas a acasalar repetidamente e produzir mais descendentes. Desta vez, era a vez do povo de Madencreek. Era por isso que nenhum deles estava lá fora, porque já sabiam da caçada. No entanto, a senhora não se dera ao trabalho de dizer o mesmo a Ashton, pois, aos seus olhos, Ashton nunca saía do quarto. Mas agora ele estava lá fora, fugindo dos vampiros que atiravam flecha após flecha nele. Só eu e a minha péssima sorte. Ashton praguejou baixinho. Eu queria ser o único a caçar alguém, não ser caçado. Para aumentar a velocidade, Ashton transformou seu pé para que se assemelhasse ao de lobisomens também. Mas essa era a extensão de sua habilidade de transformação. Ele não a dominava completamente, não porque não quisesse, mas devido à sua incapacidade de fazê-lo. Ele podia ter os genes necessários para se transformar em lobisomem, mas isso requer tempo e prática para fazê-lo corretamente. Um pequeno erro poderia fazer com que suas entranhas virassem purê de batatas. Era por isso que a senhora o ensinava a transformar lentamente uma parte do corpo na dos lobisomens. Você com certeza consegue correr rápido, mas consegue desviar disso? A vampira disparou uma flecha contra ele mais uma vez, mas graças à sua habilidade de percepção, ele conseguiu se esquivar da flecha mais uma vez. Sua bênção finalmente o ajudou um pouco, decidindo lhe dar uma informação crucial. Tipo, sanguessuga. Espécie, vampiro. Status, mercenários selvagens. Classe, caçador. Idade, 60. Sexo, feminino. Grau, nível I. Afiliação, vampiros, bom relacionamento lobisomens familiar. Nível, 10. Estatísticas. Pontos de vida, 2.300. Dano, 45. Armadura, 55. Furtividade, 39. Resistência, 55. Agilidade, 15. Inteligência, 29. Natureza. Instigador de guerras. O dano causado com armas aumenta em 5% após cada acerto bem-sucedido. Habilidades, perícias, feitiços. Voo. Festa de sangue. Percepção, nível intermediário. Invocação, subalterno. Hora da caça. Observação. As formas mais comuns de vampiros no mundo. Não são vampiros de verdade, mas subestimá-los por esse motivo levou à ruína de muitas almas infelizes. Eles são frequentemente chamados de recrutas entre os vampiros. Essas criaturas costumam viajar em grupos de 2, seja com seus irmãos, seu parceiro ou, em alguns casos, ambos. Que estranho. Vampiros são altamente reservados, o que os leva frequentemente a acasalar dentro de suas próprias famílias para manter seu sangue puro. Quanto à sua fraqueza, usar magias de luz ou equipamentos encantados é a maneira mais rápida de derrotá-los. Se você não possui nenhum dos dois, provavelmente está ferrado. Nem mesmo garras de lobisomem são muito eficazes contra eles. No entanto, isso não significa que sejam invencíveis. Vampiros podem ferir e até matar outros de sua espécie, não importa quão dura seja sua pele. Somente um vampiro pode derrotar outros vampiros se não possuir mana ou equipamentos encantados. O que eu fiz para merecer ser perseguido por vampiros de nível 10? Ashton se amaldiçoou e correu para um prédio aparentemente vazio. Preciso ativar meus genes de vampiro, mas não posso fazer isso enquanto estou ocupado fugindo deles. Os sugadores de sangue voadores pararam assim que Ashton entrou no prédio. Eles não tinham permissão para entrar em um prédio para caçar alguém. No entanto, as ordens do rei não foram tão conclusivas. Ele nunca nos disse o que fazer se uma presa se escondesse dentro de um prédio, não é, Mera? Perguntou o sugador de sangue ao seu colega com um sorriso selvagem no rosto. Você está certo, Jacob. Ele não fez isso. A mulher respondeu com um sorriso igualmente satisfatório no rosto. Com isso em mente, eles entraram no prédio. Mas ao fazê-lo, perceberam que o cheiro do lobisomem havia desaparecido sem deixar vestígios. Era como se sua presa tivesse desaparecido completamente. Cuidado! Jacob empurrou Mera para longe de uma ameaça desconhecida. No momento seguinte, havia uma marca de garra no lugar onde Mera estava. Quem diabos? Mera murmurou enquanto um garoto estranho de cabelos brancos caminhava na frente deles. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!